Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 55. Capítulo 585. Ponto de partida. Capítulo 585. Ponto de partida. Dazzling Spring atacou com um ritmo extremamente rápido. Para evitar esses tipos de ataques, um rival de Super Uchi teve que fazer muitos movimentos. Isso fez com que Shengoku, que estava ao lado de Yeshil, olhasse para a tela, mas não tivesse certeza do que estava acontecendo. Apesar disso, ela ainda estava imensamente animada. Isso porque ela era a única pessoa que poderia realmente confirmar a identidade dos dois. Yeshil, isso naturalmente é desnecessário dizer. Zangiali. O estilo chamativo das 100 flores do Spifire era muito perceptível. Ainda mais, Yeshil falou baixinho com Dazzling Spring para que ninguém além de Dazzling Spring pudesse ouvi-lo. No entanto, Shengoku estava ao lado de Yeshil, então ela podia ouvi-lo falar. Shengoku não precisou de mais confirmação. Ela já havia adivinhado com precisão a identidade dessa pessoa. Shengoku estava extremamente animado. Ela estava ocupada demais para desprezar Yeshil por dizer aos clérigos para apoiá-lo, então ele poderia simplesmente aguentar os golpes para lutar. Zangiali era um deus. Em termos de idade, ele era profissional há 6 anos. Neste momento, a Glory Pro Alliance estava em sua 8ª temporada competitiva, então ele seria considerado bastante velho. Nesses 6 anos, participou de 3 finais, o que foi um grande feito. Entre todos os deuses da cena profissional, apenas Ekkil e Wang Jexi tiveram conquistas semelhantes. Ekkil participou de 4 finais e sagrou-se campeão 3 vezes. Wang Jexi participou de 3 finais e sagrou-se campeão 2 vezes. Zangiali participou de 3 finais, mas não venceu o campeonato nenhuma vez. Esta comparação trágica foi honestamente muito deprimente. Especialmente nessas 3 finais, os oponentes de Zangiali eram Ekkil e Wang Jixi. Quando os 3 foram comparados, Zangiali pareceu ainda mais trágico. Na última temporada ou na 7ª temporada da Pro Alliance, o Team Dread Blossoms liderado por Zangiali perdeu para o Team Tiny Herb liderado por Wang Jexi. O coração de Zangiali morreu completamente. Após as longas férias, ele anunciou repentinamente sua aposentadoria, pegando completamente o Team Dread Blossoms desprevenido. Como o Team Dread Blossoms não foi capaz de se preparar bem o suficiente durante o verão, seu desempenho nesta temporada caiu drasticamente. Foi somente por causa da queda do Tie Selen Era que o Team Dread Blossoms conseguiu escapar das críticas. Então, novamente, o declínio do Team Dread Blossom não foi irracional como o do Tie Selen Era. A aposentadoria repentina de seu craque capitão fez com que o time não tivesse ninguém para ocupar seu cargo. Seu declínio não foi uma surpresa com tal infortúnio caindo sobre eles. Porém, uma equipe que participou de 3 finais não poderia ser comum. O novato do 2º ano do Team Dread Blossom, Tangal, subiu abruptamente nesta temporada. Mas seu melhor caráter e as responsabilidades envolvidas foram confiadas a Zhou Yuan, o que estava muito além de sua capacidade. Por outro lado, Tangal era um excelente jogador, mas o personagem Brawler em sua mão não era bom o suficiente para ser considerado um trunfo. No final, o desempenho do Team Dread Blossom foi instável. Neste momento, seria natural que uma pessoa pensasse, se Zangiali e seu Dazzling Dread Blossoms ainda estivessem jogando, junto com a ajuda do ascendente Tangal, o Team Dread Blossom seria, sem dúvida, um poder a ser considerado nesta temporada. Críticos severos diriam que Zangiali era digno de ser chamado de Deus azarado número 1. Ele não aguentou mais e se aposentou depois de tantos anos de sofrimento, mas então um excelente ajudante apareceu imediatamente na equipe. Originalmente, ele poderia ter tido outra chance de vencer o campeonato, mas a chance foi perdida assim mesmo. Mas a maioria das pessoas foi tolerante e sentiu pena de Zangiali. O desempenho de Dread Dazzling Blossom durante a final da temporada passada ainda foi tão esplêndido quanto no passado. Zangiali não tinha envelhecido a ponto de precisar se aposentar ainda. Acontece que ele não conseguiu obter nenhum retorno de toda a sua luta por tantos ouvidos. Embora ele não fosse velho, seu coração estava desgastado pelo tempo. Seu coração havia desistido. Seu anúncio repentino de sua aposentadoria pareceu um pouco irresponsável e impulsivo. Os tópicos relacionados a Zangiali continuaram durante toda a temporada de competição. Mesmo que o Team Dread Blossoms tivesse o próximo Tangal, isso não poderia impedir a reminiscência dos fãs de Zangiali. Algumas pessoas sugeriram que no All-Star Vekens Hook Challenge, o orgulhoso Júnior sucede ao Sênior. De Tangal pode ter sido porque o Team Dread Blossoms falava constantemente sobre seu líder de equipe aposentado, o que o irritava e o fazia querer subir como o diabo. Se alguém pensasse sobre isso com mais cuidado, a explicação pareceria um pouco absurda, mas era realmente difícil dizer porque Tangal lançou o desafio. Um deus acabará de surgir na equipe, mas a única coisa de que as pessoas falavam era do líder anterior. O que ele poderia estar sentindo em seu coração? Tangal só era um deus por causa de suas habilidades. Em termos de idade, ele era apenas um novato do 2º ano. Ele estava completando 18 anos este ano, uma idade em que é fácil se orgulhar. Como alguém poderia esperar que tal jovem fosse maduro e reservado? Tudo o que aconteceu com o Team Dread Blossoms nesta temporada pode ser atribuído à aposentadoria de Zangiali. Sua saída foi direta, mas ele estava realmente disposto em seu coração? Se realmente houvesse outra chance, ele voltaria novamente? Com a ascensão de Tangal nesta temporada, muitos fãs do Team Dread Blossom queriam que Zangiali voltasse.
Mas agora no jogo online, o Spifire de Zangiali apareceu. Combinado com o encontro anterior com Wei Shen, Shengoku imediatamente ficou animado. Shengoku estava obviamente um pouco desconfortável com sua futura nova equipe, mas outro deus poderoso havia surgido. Como Shengoku poderia parar de ficar animado? Ela esperava ver uma repetição do encontro de Wei Shen. Você se tornou um espião na ambição tirânica para que isso acontecesse? Shengoku estava tão entusiasmada que sua voz tremia. Para que aconteça o quê? Mas Yeshil ficou intrigado. Ele, Zangiali. Shengoku apontou para Dazzling Spring na tela de Yeshil. Shengoku ficou tonto ao ver uma luta entre dois deuses do ponto de vista da primeira pessoa. Eu me tornei um espião na ambição tirânica para encontrar Zangiali? Você poderia analisar como isso faz algum sentido lógico. Yeshil falou impotente. Não é? Shengoku perguntou com incerteza. Claro que não. Isso é pura coincidência. Se eu soubesse que ele estava aqui, não estaria procurando a morte vindo na minha condição atual. Yeshil falou. E quanto à sua condição? Com apenas meu equipamento atual, sem guilda e sem 160 pontos de atributos. Yeshil falou. Você quer dizer que não pode vencê-lo? Eu morri há pouco. Você não viu isso? Yeshil perguntou, intrigado. Achei que essa era uma de suas táticas desprezíveis. Shengoku ficou pasmo. Que tipo de tática é essa? Quando eu for revivido, minha experiência ainda será deduzida. Eu estava nivelado, então uma perda de experiência significa uma redução nas estatísticas. Yeshil disse. Então você está dizendo, é uma tragédia? Shengoku perguntou. Você não me viu pedindo aos clérigos que viessem me ajudar? Yeshil disse. O que exatamente você tem feito esse tempo todo? Shengoku estava sem palavras. Ela realmente não achava que o motivo da morte de Super Uchi incomparável e do pedido de ajuda de Yeshil fosse tão simples e claro. Ele não conseguia derrotar seu oponente. Ela estava pensando sobre que tipo de esquema desprezível Yeshil estava escondendo. A verdade a deixou sem palavras. Ele morreu porque não conseguiu vencer seu oponente. Ele pediu ajuda porque não conseguiu vencer o adversário. Porra, essas ações eram tão lógicas. Mas Shengoku nem sequer passou um segundo pensando na possibilidade de isso acontecer com Yeshil e considerou isso ilógico. Shengoku ainda estava atordoado quando Yeshil gritou novamente. Alguém vai me ajudar? Agora Shengoku finalmente entendeu. Isto não era um esquema nem uma armadilha. Foi porque ele realmente não conseguiu vencer o adversário que teve que pedir ajuda. Mesmo que Yeshil tenha conseguido aproveitar a abertura, enquanto Zangiali estava atordoado e atacou algumas vezes, mas assim como Yeshil havia dito a Shengoku, seu personagem era muito fraco. Embora o equipamento tenha sido fornecido por Jian Yu, era apenas um pouco melhor do que seu equipamento anterior e desatualizado. Não estava nem perto do equipamento da Dazzling Spring. Nem de longe não significava apenas as estatísticas. Para um rivale de Super Oti, foi um conjunto de equipamentos fornecido casualmente por Jian Yu. Mas para Dazzling Spring, foi obviamente combinado e projetado meticulosamente por Zangiali de acordo com seus próprios hábitos e estilo. Poderia ser comparado a uma briga entre duas pessoas. Um sujeito estaria improvisando com um tijolo escolhido aleatoriamente, enquanto o outro estaria usando uma arma que ele conhecia. Em segundo lugar, havia a diferença de 160 pontos de estatísticas. O incomparável Super Oti não tinha porque não tinha uma guilda. Por outro lado, Dazzling Spring estava com Blossom Valley. Essas duas desvantagens já eram suficientes para serem um fator decisivo. O oponente atual de Yeshil não era nenhum jogador aleatório do domínio celestial, caso em que ele poderia suprimir apenas com habilidade. Este era um deus que estava no mesmo nível de Yeshil. Suas conquistas foram apenas um pouco menores que as de Yeshil. Muito menos jogadores normais, até mesmo Wei Shen não seria capaz de competir com Zangiali agora. Yeshil conseguiu aproveitar a pequena abertura, mas conseguiu ganhar uma ligeira vantagem por um tempo. Sem qualquer alarme, Zangiali contou com suas duas vantagens para reverter facilmente a situação. Assim, Yeshil teve que pedir ajuda. No entanto, os jogadores de Blossom Valley não lhe deram a oportunidade. Depois de identificar Zangiali, proteger este duelo de interferências externas foi ainda mais importante do que o chefe. Explodir ele em pedaços. Depois de ouvir Yeshil pedindo ajuda novamente, os jogadores de Blossom Valley ficaram muito entusiasmados e deram outra onda de aplausos. Zangiali também atacou em meio aos aplausos como se tivesse retornado ao palco. Ei, por que você está falando tão sério? Yeshil falou enquanto controlava um rivale de Super Oti e procurava uma oportunidade. Você também não parece muito relaxado? Zangiali finalmente falou. Isso é obrigatório. Pretendo formar uma nova equipe e voltar ao cenário profissional. É claro que tenho que falar sério. Estou fazendo negócios aqui. Se você quer intimidar novatos para se sentir superior, não poderia ir para outro lugar? Apresse-se e finja que você desistiu. Yeshil disse. Você não acabou de dizer que intimidar novatos não é bom? Acho muito legal intimidar você. Zangiali disse. Estou conduzindo negócios sérios aqui. Não tenho tempo para brincar com você. Yeshil ficou com raiva. Você ainda não vai desistir? Zangiali perguntou. Por que eu tenho que desistir? Yeshil perguntou em resposta. Você ainda não conseguiu o que queria? Por que ainda quer continuar? Zangiali perguntou. Nunca ouvi falar de alguém que se cansasse de ganhar campeonatos. Yeshil disse. Você ainda está pensando em ganhar um campeonato? Zangiali riu.
Ganhar um campeonato é muito viciante. Eu realmente aprecio minhas lembranças disso. Ishio disse. F***CK. Zangiali ficou deprimido. Ishio sabia claramente de suas circunstâncias, mas esse sujeito ainda estava discutindo a sensação de ganhar um campeonato. Ele estava espalhando sal em sua ferida. Ainda não sinto que preciso me aposentar. Enquanto houver uma chance, nunca desistirei, mesmo que seja apenas por mais um dia. Ishio falou. Irmão mais velho, você também está aposentado agora, ok? Zangiali disse. A luta não se limita apenas ao cenário profissional. Isso aqui ainda é glória. Este é o nosso verdadeiro ponto de partida. Capítulo 586. Provocar relé. Capítulo 586. Provocar relé. Os dois deuses não paravam de mover as mãos quando falavam um com o outro. O inigualável Super Oti e Dazzling Spring giraram em torno um do outro, lutando para frente e para trás. Ocasionalmente Super Oti incomparável gritava clérigos, reduzindo a qualidade da partida. Carregue e ajude. Uma ordem inesperada veio do lado da ambição tirânica. Esses dois jogadores estavam lutando ferozmente. A luta pelo chefe também estava ficando incandescente. Os jogadores continuaram a morrer em batalha. O agro do chefe continuou mudando entre as três guildas através do uso de Provoke. Blossom Valley não estava se concentrando muito no boss, então eles já estavam um pouco para trás. Quanto a Tyrannical Ambition, um rivale de Super Oti lhes deu a vantagem ao ser o primeiro a estabelecer o agro. Agora era o momento perfeito para agarrar firmemente a liderança. Quem teria pensado que o líder da guilda ordenaria que sua força principal apoiasse um rivale de Super Oti? Mesmo que os jogadores não entendessem o motivo, eles ainda seguiram a ordem. Os jogadores de Blossom Valley tentaram ao máximo impedir a ambição tirânica, mas a força da ambição tirânica não perdeu nem um pouco para eles. A ambição tirânica não poderia esmagar Blossom Valley com um golpe, mas eles ainda poderiam concentrar suas forças em um ponto e criar uma pequena abertura. Sob as ordens de Jian Yu, os jogadores da Tyrannical Ambition rapidamente avançaram pela abertura e forneceram uma linha de defesa para os clérigos. Os clérigos imediatamente começaram a lançar seus feitiços e curaram o Super Oti incomparável. Super Oti incomparável riu. Quando os jogadores de Blossom Valley viram esse cara rir, eles olharam para ele com desdém e começaram a curar Dazzling Spring também. Os dois jogadores estavam sendo curados como loucos e nenhum deles tinha a força destrutiva de um Obs. Suas barras de saúde estavam sempre cheias. Não importa o quão forte eles atacassem, sua barra de saúde nunca caía. Qual é o sentido de uma luta como essa? Zangiali olhou para o céu. Vamos ver de que lado os clérigos ficarão sem mana primeiro. Ishio disse. Sem vergonha. Zangiali ficou sem palavras. Do jeito que eles estavam lutando, mesmo que sua saúde nunca tenha caído, como um Spefire com armadura de couro, ele definitivamente não seria capaz de sobreviver tanto quanto um cavaleiro com armadura pesada. Contra um oponente normal, Zangiali poderia ampliar a distância entre eles e atacar o oponente, mas atualmente ele estava contra outro deus. Quitá-lo não seria tão fácil. Mesmo que ele conseguisse aumentar a distância por um momento, ele seria rapidamente perseguido. Assim, Zangiali decidiu não desperdiçar sua energia lutando contra Ishio. Ele jogou um rivale de Super Oti de lado e correu diretamente para a luta caótica entre as duas guildas. Deste ponto de vista, pode-se ver que Zangiali tinha vantagem sobre um rivale de Super Oti. Se ele quisesse correr, ele poderia facilmente fazê-lo. Correndo de novo? Por favor, pare de desistir tão facilmente. Ishio gritou enquanto perseguia Dazzling Spring. Vou limpar você daqui a pouco. Zangiali respondeu calmamente. Em seguida, ele destruiu o grupo de inimigos que havia atacado. Seu ataque não era algo contra o qual jogadores comuns pudessem se defender. As luzes brilhantes engoliram vários jogadores. Os jogadores de Blossom Valley estavam preparados. Eles estavam todos no mesmo time que Dazzling Spring, então nenhum deles sofreu qualquer dano. O lado da ambição tirânica foi muito mais trágico. Eles não conseguiram resistir. Eles queriam revidar, mas não conseguiram nem encontrar seus oponentes. De uma certa perspectiva, o estilo de luta das 100 flores de Zangiali era um tipo de ataque e defesa. Ele não confiou nos efeitos das habilidades para se defender. Em vez disso, ele usou efeitos visuais que deveriam ser apenas para decoração. Esses lindos flashes de luz encobririam a primavera deslumbrante, para que os jogadores não soubessem sua posição. Onde eles deveriam atacar? Esta técnica foi semelhante ao Vanishing Steps. Não era algo que o sistema pretendia propositalmente, mas sim algo que os jogadores descobriram por si próprios de acordo com o funcionamento do jogo. Mesmo que o dano que poderia ser causado por uma única pessoa fosse limitado, Zangiali era um deus, que poderia aumentar o ritmo de seus ataques com seu jogo. Sua capacidade de causar quantidades incríveis de dano em um instante foi considerada um modelo para muitas equipes. Esse estilo de jogo extravagante parecia cobrir uma área extremamente grande, mas na realidade, o dano estava focado em um alvo. E apenas Zangiali sabia quem era esse alvo. Quando seu oponente conseguia descobrir, geralmente já era tarde demais. E com tantos inimigos ao seu redor, era naturalmente muito difícil ver em quem seus ataques estavam focados, ainda mais para jogadores normais de nível inferior ao dele. A saúde de alguns jogadores caiu lentamente, enquanto a saúde de outros jogadores caiu rapidamente. Mas do ponto de vista geral da batalha, todos estavam sendo atacados sem qualquer distinção entre eles.
Pelo seu estilo de luta, quanto mais numerosos os inimigos, mais fácil era confundi-los. Os jogadores da Tyrannical Ambition estavam desamparados. De repente, eles viram Dazzling Spring disparar das luzes brilhantes, mas ele não parou de atacar. Porém, desta vez, em vez de atacar ao seu redor, seus ataques se concentraram em um jogador. Todos pensaram que seriam capazes de adivinhar quem era esse alvo, mas quando se viraram para olhar, todos ficaram atordoados. Esse cara não era Super OT inigualável, mas um cavaleiro da ambição tirânica. Esse cara não teve nenhum tipo de conflito com Dazzling Spring, mas agora ele se tornou o alvo de Dazzling Spring. Ah, nada mal. O incomparável Super OT finalmente correu, mas Dazzling Spring nem sequer olhou para ele enquanto continuava a atacar aquele cavaleiro. Ele nem sequer virou a cabeça quando o Super OT incomparável o atacou. Dê-me um foco. Todos ouviram o grito de Dazzling Spring. Depois, seus ataques engoliram instantaneamente aquele cavaleiro. Mas este cavaleiro não caiu. Os clérigos que o apoiavam estavam preparados e começaram a curá-lo há algum tempo. Este cavaleiro era uma elite da ambição tirânica. Seu equipamento era melhor que o do Super OT incomparável, então, com os clérigos ajudando-o, ele foi capaz de sobreviver à explosão. Quando viram que Dazzling Spring ainda estava atacando este cavaleiro, eles finalmente chegaram a uma conclusão. Provocado. Ele foi provocado. Apresse-se e dê-lhe um foco. Blossom Valley finalmente percebeu também, mas já era tarde demais. Super OT incomparável gritou próximo, e outro cavaleiro de longe usou provoque. Dazzling Spring se virou e correu para aquele lado. Os clérigos de Blossom Valley queriam lançar um foco para dissipar a provocação, mas depois que a provocação foi retransmitida, eles não estavam mais ao alcance. Para se aproximarem, eles precisariam perguntar se a ambição tirânica poderia gentilmente se afastar. Depressa. Desta vez, os jogadores de Blossom Valley gritaram estas palavras. Só que desta vez a situação era completamente diferente. Da última vez, um rivale de Super OT e Dazzling Spring estiveram em um ambiente 1v1 harmonioso. Mesmo que ambos estivessem dentro das tropas de Blossom Valley, ninguém mais estava atacando Super OT inigualável além de Dazzling Spring. Mas desta vez Dazzling Spring foi provocado nas tropas da Tyrannical Ambition, mas não recebeu o mesmo tratamento. Assim que Dazzling Spring caiu nas mãos do inimigo, Yushio gritou sem vergonha. Mate-o. O que você está esperando? Todos os jogadores da Tyrannical Ambition atacaram Dazzling Spring. Quanta saúde um Spefire poderia ter? Além disso, depois de ser provocado, seus movimentos eram limitados e não tinham como evitar a barragem de ataques. No final, ele só conseguiu sobreviver um pouco mais que um jogador normal antes de morrer. Ok. Ele está morto agora. Pare de atacar ele e se apresse e mate o chefe. Com a morte de Dazzling Spring, um rivale de Super OT apareceu imediatamente entre Blossom Valley e Tyrannical Ambition como se nada tivesse acontecido. Porra, mate-o. Os jogadores de Blossom Valley ouviram sua declaração e enlouqueceram. Que chefe? A existência do incomparável Super OT era muito mais nojenta do que a do chefe. Todos lançaram seus ataques em um rivale de Super OT, sem nem se importar se eles próprios sofreriam danos. Mesmo um cavaleiro profissional não seria capaz de suportar esta enorme tempestade de ataques. O incomparável Super OT fugiu e envolveu os jogadores ao redor. Esses jogadores não conseguiram reagir a tempo e foram mortos instantaneamente. Tão cabeça quente. Ishio resmungou enquanto corria. Os jogadores por quem ele passou saudaram-no. Esse cara carregava uma auréola agressiva. Para ser capaz de fazer os inimigos atacarem sem se preocupar com suas vidas, quão capaz era isso? Qual é a situação com o chefe? O incomparável Super OT rapidamente recuou da linha de frente e foi perguntar ao pico errante de Jian Yu. Seus objetivos mudaram rapidamente. Depois de se livrar de Dazzling Spring, ele parou de fazer PK e se concentrou na luta contra o chefe. Neste momento, o Sansara está em vantagem. Jian Yu ficou sem palavras por um bom tempo. Muito arrogante. Vou roubá-lo de volta. Cavaleiros, sigam-me. Ishio gritou. Os cavaleiros olharam para ele com medo. Os vários jogadores que estavam anteriormente perto de um rivale de Super OT foram mortos em um instante pelos ataques do inimigo. Com tanta agressão na cabeça, quem se atreveu a ficar ao lado dele? Este super gostoso inigualável perguntou diretamente ao líder da guilda. Posso eliminar os cavaleiros e clérigos e fazer com que eles se juntem à minha equipe? Ok. Jian Yu concordou decisivamente. Ele imediatamente reorganizou as equipes colocando todos os clérigos e cavaleiros em uma equipe. Então, ele adicionou um rivale de Super OT. Cavaleiros, ouçam minhas ordens. Pare de usar provoque. Inigualável Super OT instruído. O que? Espere que o provoque de todo saia do tempo de espera e depois espere pelo meu pedido. Vamos eliminar o chefe diretamente de uma só vez. Super OT incomparável explicado. Como isso vai funcionar? Ninguém acreditou nele. Os cavaleiros das outras guildas não estavam mortos. Se agirmos, os inimigos farão o mesmo. Será apenas um impasse novamente. É por isso que eu disse para esperar pelo meu pedido. Super OT incomparável disse arrogantemente. Capítulo 587. Contra-ataque honesto do Maelstrom. Capítulo 587. Contra-ataque honesto do Maelstrom. Na equipe de um rivale de Super OT, além dos cavaleiros, havia apenas clérigos. Esses cavaleiros eram da mesma classe de um rivale de Super OT. Eles estavam acostumados a serem tratados como tios respeitados.
Agora, outro cavaleiro subitamente assumiu o comando. Nenhum deles se sentiu bem com isso. Quanto aos clérigos, eles eram parceiros próximos dos tanques. Em uma situação em que eles usavam o mesmo par de calças, eles não ficaram felizes com um rivale de Super-Oti e de repente ordenando-lhes também. Mas não havia nada que pudessem fazer. O experiente Jian Yu antecipou suas emoções e disse-lhes algumas palavras. Essas elites não jogavam em tempo integral, mas ainda jogavam em tempo parcial. Sempre que faziam alguma coisa, não podiam simplesmente fazer o que queriam. Agora que o líder da guilda lhes deu uma ordem, mesmo que não estivessem dispostos, eles ainda tinham que ouvir. Cavaleiros recuem. Inigualável Super-Oti instruiu e os cavaleiros na linha de frente se retiraram. Clérigos me curem. Depois que os cavaleiros recuaram, Super-Oti Incomparável deu outra ordem e avançou diretamente para as fileiras inimigas. Depois de ativar o Knight's Spirit, ele imediatamente usou o Sacrificial Roar. Os jogadores da guilda inimiga ao redor sofreram os efeitos do rugido e seu próximo ataque voou em direção ao Super-Oti Incomparável. Uma aura branca emanou do escudo do rivale de Super-Oti. Em seguida, ele balançou o escudo e começou a bloquear os ataques recebidos. Contra-ataque do Redemoinho. Todos os cavaleiros gritaram em choque. Desde que ele ativou o espírito do cavaleiro, é um contra-ataque honesto do Maelstrom. Maelstrom Counter-Ataque foi outra habilidade defensiva do Knight. Durante os 10 segundos de duração, os ataques inimigos tinham uma certa probabilidade de serem refletidos. Sob o espírito do cavaleiro, o contra-ataque do Maelstrom tinha 100% de chance de refletir os ataques do inimigo de volta. Como resultado, foi chamado de contra-ataque honesto Maelstrom. Esse tipo de habilidade não era fácil de usar no PVP. Enquanto o oponente não atacasse, o Maelstrom Counter-Ataque seria inútil. No momento, os cavaleiros usavam principalmente essa habilidade para interromper o fluxo da batalha. Assim que o contra-ataque do Maelstrom fosse lançado, o oponente pararia imediatamente de atacar, permitindo que os cavaleiros aproveitassem esta oportunidade para se reorganizarem. O uso dessa habilidade pelo incomparável Super-Oti obviamente não era para dar à sua equipe uma chance de descansar. Ele havia usado o Sacrificial Roar pouco antes, forçando os inimigos a atacá-lo. Os clérigos imediatamente ficaram tensos. Eles não achavam que esse cara iria de repente lhes dar tanta pressão. Maelstrom Counter-Ataque não era Maelstrom Reflect. Primeiro, o escudo absorveu os ataques inimigos e depois usou a espada para contra-atacar. O cavaleiro não ficou imune a danos durante a duração. Qualquer dano que o ataque causasse ainda seria causado. Então, o dano seria devolvido ao oponente. Se não, de que outra forma um cavaleiro seria capaz de mostrar honestidade? Os clérigos de elite não ousaram tentar prever nada. Eles ergueram suas cruzes e lançaram seus feitiços. Eles usaram tudo o que tinham, desde grandes curas até pequenas curas, longos tempos de lançamento até lançamentos instantâneos. Como seria o resultado? Eles não tinham nenhuma confiança. Se o inimigo atacasse diretamente a saúde do Super-Oti incomparável com 100-0, não importaria quantos clérigos eles tivessem. E o resultado? Ninguém sabia porque este rugido sacrificial afetou muitos alvos. Em um instante, os ataques de todos explodiram. Era como o estilo de luta das 100 flores de Zangiali. Os ataques engolfaram Super-Oti incomparável. Mas o show de luzes de Zangiali era uma forma de proteção, enquanto um rivale de Super-Oti sofreria uma quantidade absurda de danos. Isso foi algo que ele trouxe para si mesmo. Ele ainda não está morto. Os outros não sabiam os resultados, mas os clérigos sabiam que seus feitiços haviam se fixado no incomparável Super-Oti. Como seus feitiços ainda não haviam desaparecido, isso significava que ele ainda estava vivo. Esses feitiços de cura não podiam ser usados em cadáveres. Apenas um revive funcionária. O que ele estava tentando fazer? Todos se perguntaram esta questão. Neste momento, todos puderam ver uma silhueta tremeluzir em meio à luz. O filme foi extremamente rápido e breve. Foi o movimento de alguém pulando e caindo rapidamente. Então, todos viram uma onda de choque dispersar a luz. Os jogadores que cercavam um rivale de Super-Oti foram empurrados e derrubados no chão. Nenhum deles se levantou. O que? Ninguém foi capaz de responder por um momento. A onda de luz e choque já havia passado. Super-Oti incomparável ainda estava lá com um monte de aura de cura branca ao seu redor. Ao seu redor havia jogadores que haviam sido derrubados no chão. A visão era cristalina. Todos viram a cena e não puderam deixar de gritar. Você está brincando comigo? Matança instantânea? Como isso é possível? Como isso aconteceu? Eles não estão realmente mortos, certo? Todos os jogadores que foram varridos pela onda de choque estavam todos mortos. Seus cadáveres e seus equipamentos estavam espalhados por todo o chão. Havia pelo menos 20 jogadores que foram atingidos pela onda de choque. Alguns eram do Sansara e alguns eram do Blossom Valley. Mesmo o chefe selvagem de nível 70, Blade Master Lan Rui, não seria capaz de infligir tal dano com um ataque. Mas agora, um rivale de Super-Oti de alguma forma matou instantaneamente pelo menos 20 jogadores com um golpe. Ninguém no campo de batalha era novato. Todos eles eram especialistas de ponta do domínio celestial. Esse tipo de ocorrência nunca havia acontecido antes. Os cavaleiros eram tão temíveis. Então qual é o objetivo de outras aulas? Todos poderiam muito bem ser apenas um. Em meio ao terror generalizado que tomou conta do campo de batalha, um rivale de Super-Oti deu um passo à frente novamente.
Os jogadores de Sansara e Blossom Valley já haviam esquecido o propósito de vir aqui. Apenas este passo os fez recuar com pressa. Foi como se este passo fosse um prelúdio para outro grande massacre. Muito menos as duas guildas que foram atingidas pelo ataque, até mesmo o lado da ambição tirânica estava com medo, especialmente os cavaleiros. Eles ficaram tão chocados que seus olhos estavam prestes a saltar. O que aconteceu? Todos os cavaleiros da ambição tirânica estavam reunidos, então eles rapidamente começaram a discutir uns com os outros. Esses caras já estavam quase mortos? Como poderia haver tal coincidência? Se eles já não estivessem quase mortos, então, além do golpe de risco de vida de um assassino, como eles poderiam ter morrido instantaneamente? Era muito difícil ver por causa de toda aquela luz. Essa onda de choque foi do herói Sleep? Salto heróico. Eu não o vi pular. Pensei ter visto alguém piscar. Apenas um lampejo? Se as mãos dele forem rápidas o suficiente, talvez ele tenha dado um pequeno salto. Espere, poderia ser assim. Alguém de repente pensou em algo e gritou. Todos se viraram para olhar para o orador. Foi o cavaleiro número 1 da Tyrannical Ambition falando. Em outras palavras, ele era o tanque principal da ambição tirânica. Quando Três Pedras falou, todos se acalmaram e o ouviram. Ele usou o sacrificial roar para concentrar os ataques inimigos nele. Então, usando o Honest Maelstrom Counter Attack, ele absorveu os ataques de todos. Finalmente, ele usou um Jashero Sleep para devolver todo o dano absorvido a cada pessoa. Com todo o dano que ele absorveu, é claro que seria o suficiente para matar alguém instantaneamente. O incomparável Super Oti só foi capaz de sobreviver a todos esses danos por causa de todos os clérigos o curando loucamente. Três Pedras disseram. Pode ser usado assim? Os cavaleiros respiraram frio. Eles eram todos cavaleiros experientes. Além dos jogadores profissionais, ninguém se atreveria a se considerar mais experiente do que eles? Mas agora, este cavaleiro fez algo que eles nunca haviam pensado antes. Não sei. Nunca tentei antes. Mas acabei de ler a descrição dessas habilidades e nada dizia que elas não poderiam ser usadas dessa maneira. Mas o problema é que realmente fazer isso é extremamente difícil, mesmo que você conheça a teoria. Você precisa ser extremamente rápido e preciso ao usar suas habilidades. Provavelmente não temos a capacidade de fazer isso. Os cavaleiros ouviram e ficaram em silêncio. Eles tocavam Glória há muito tempo. Eles reconheceram sua própria habilidade. Mesmo que conhecessem a teoria, se tentassem, definitivamente não conseguiriam. Eles não seriam capazes de fazer isso mesmo se tivessem sorte. As condições eram muito rigorosas. Quem é essa pessoa? O quarto ramo Night Flight perguntou sombriamente. Ele originalmente pensou que poderia usar um Rivale de Super Oti como um trampolim para mostrar sua força ao líder geral da guilda. Mas agora, pelo que parece, o nível de habilidade desse cara o superou em muito. Com apenas esse movimento, qualquer um poderia dizer que, comparado a ele, Flight era apenas um ninguém. Flight perguntou algo que estava na cabeça de muitos deles, mas Tristones não respondeu. Neste momento, Super Oti Incomparável gritou. Seus provoques estão prontos. Preparar. O ataque foi muito chocante. Nenhum dos cavaleiros estava mais relutante. Eles ouviram sua pergunta e responderam prontamente. Alinhe-se e espere pelo meu comando. Quando você ver, haja imediatamente. Super Oti Inigualável gritou. Os cavaleiros se alinharam e um Rivale de Super Oti rapidamente digitou 1. O primeiro cavaleiro agiu e usou um provoque no chefe. Os cavaleiros do Sansara ainda resistiam. Um de seus cavaleiros estava prestes a usar um provoque, quando um Rivale de Super Oti digitou 1. O cavaleiro de Sansara agiu, mas logo quando seu provoque foi concluído, o lado da Tyrannical Ambition enviou um provoque. O chefe nem sequer virou a cabeça para eles e foi direto para a ambição tirânica. Capítulo 588, Julgamento do Cruzado. Capítulo 588, Julgamento do Cruzado. Sansara realmente não percebeu os movimentos da ambição tirânica desde o início. Quando o cavaleiro de Sansara usou seu provoque, o chefe mudou seu agro para ele, mas foi quase instantaneamente puxado de volta pelo cavaleiro da ambição tirânica. Sob o comando de Yeshil, contanto que os cavaleiros da ambição tirânica agissem prontamente, provoque seria cronometrado perfeitamente. Assim, aos olhos dos jogadores do Sansara e até dos próprios jogadores do Tyrannical Ambition, nada parecia ter acontecido ao chefe. Ele ainda estava voltado para qualquer direção que estivesse enfrentando antes. O que está acontecendo? Os jogadores da Tyrannical Ambition não entendiam o que estava acontecendo, mas não estavam preocupados. Porém, os jogadores do Sansara estavam em pânico. O chefe estava indo em direção aos seus inimigos. O cavaleiro que usou o provoque também ficou intrigado. Sua habilidade entrou em recarga, mas por que não houve efeito? Blade Master Lan Rui definitivamente não teve nenhuma resistência a isso. Pode ser capaz de resistir a outras habilidades, mas definitivamente não é provocar. Essa era uma das características do chefe. Contra o provoque, o chefe não tinha como se controlar. Como resultado, o cavaleiro do Sansara apenas pensou que tinha errado. Ele não sabia como ele estragou tudo, então se sentiu muito envergonhado. Ele imediatamente chamou outro cavaleiro para vir. Yeshil viu tudo, e quando viu o cavaleiro inimigo agir, imediatamente deu outra ordem. O próximo cavaleiro da ambição tirânica estava completamente focado. Assim que viu a ordem, ele imediatamente usou a habilidade.
Assim, Blade Master Lan Rui continuou sem reagir às provocações do inimigo. Os jogadores da Tyrannical Ambition estavam começando a entender, mas os jogadores do Sansara estavam todos olhando para seus dois cavaleiros. Os dois cavaleiros sentiram-se muito envergonhados. O terceiro cavaleiro já havia corrido. Minha vez! Este cavaleiro gritou enquanto usava provoque. Sua voz alta não significava que suas mãos se moviam mais rápido. Na verdade, isso deu um aviso a Yoshio. Yoshio viu tudo claramente, mas o cavaleiro da ambição tirânica não conseguiu reagir com a precisão de uma máquina. O terceiro provoque foi um pouco lento. Como resultado desta vez, os jogadores do Sansara finalmente viram o Blade Master Lan Rui virar a cabeça. O terceiro cavaleiro já estava sorrindo para mostrar seu triunfo, mas Blade Master Lan Rui apenas virou ligeiramente a cabeça antes de voltar. O chefe continuou a se afastar. Todos do Sansara ficaram petrificados. Eles finalmente perceberam isso. Quando o quarto cavaleiro saiu, alguém prestou atenção aos movimentos da ambição tirânica e descobriu que o cavaleiro da ambição tirânica praticamente agia ao mesmo tempo que seu próprio cavaleiro. Quase não havia diferença de tempo entre eles, mas quando os efeitos das habilidades apareciam, o chefe sempre continuava avançando em direção à ambição tirânica. Se o chefe avançasse, seria tarde demais. Sansara ficou alarmado. A ambição tirânica queria atrair diretamente o chefe para suas tropas. Dessa forma, a menos que massacrassem a ambição tirânica, seria extremamente difícil recuperar o agro. Neste momento, eles não podiam sequer considerar se era ou não possível massacrar a ambição tirânica. Mesmo que conseguissem, certamente sofreriam pesadas baixas. Até então, se eles teriam ou não mão de obra para lidar com o chefe selvagem de nível 70 seria um grande problema. Depressa, todos em frente. Temos que recuperá-lo. O líder da guilda Sansara, Tri-Real Six Patas, estava começando a entrar em pânico. Antes, a ambição tirânica e o Vale Florido estavam em um conflito feroz, então Sansara conseguiu tirar vantagem na luta contra o chefe. Mas agora que o conflito havia terminado, a ambição tirânica retornou e levou embora o chefe. Mesmo que o choque de um rivale de Super Oti matando instantaneamente vários jogadores não fosse pequeno, ele não estava disposto a recuar. Tri-Real Six Patas deu uma ordem e liderou pessoalmente o ataque para tentar elevar o moral de suas tropas. Mas bem quando ele gritou, uma sombra apareceu de repente ao lado dele. Tri-Real Six Patas ouviu seus subordinados avisando-o para ter cuidado. Ele só estava prestando atenção em liderar todos e não prestou atenção à sua própria segurança. Ele apressadamente tentou se esquivar, mas já era tarde demais. Ele foi atingido diretamente por uma carga e lançado voando. Quando ele virou a cabeça para olhar, viu que era o super gostoso incomparável da ambição tirânica. Por um momento, 3 reinos e 6 caminhos pensou que iria morrer, mas relaxou depois de ver sua saúde. Ele olhou para fora e viu seus jogadores avançando como loucos. Os cavaleiros subiram juntos. 5 deles se alinharam e começaram a competir com os inimigos. Os 5 cavaleiros provocaram um após o outro, mas Blade Master Lan Rui só virou a cabeça 2 vezes. Seus pés nunca pararam de caminhar em direção às tropas da ambição tirânica. Quanto mais andava, mais fundo ia até que finalmente Sansara não conseguia mais ver. F***CK. Os jogadores do Sansara amaldiçoaram. Foi tão ridículo. Por conhecerem as características desse chefe, as 3 guildas trouxeram mais cavaleiros com elas. Eles previram que isso se transformaria em uma guerra de provocação, mas nunca teriam pensado que se tornaria um lado tão facilmente. Era como uma criança brincando de cabo de guerra contra 10 homens grandes. O outro lado puxou facilmente a corda sem qualquer resistência. Quanto a tentar ganhar mais espaço, o incomparável Super Oti liderou algumas tropas para bloqueá-los. Esse cara era incrivelmente arrogante e avançou sozinho como se fosse Zhao Yun. Os jogadores do Sansara estavam assustados. Esse cara matou instantaneamente cerca de 20 jogadores. Quem não teria medo dele? Todos fugiram o mais rápido que puderam de um rivale de Super Oti. Com tanto medo em seus corações, não importava qual formação eles adotassem. Nenhum deles conseguiu se manter firme. Por outro lado, a ambição tirânica atacou-os e causou caos. Uma vez que Super Oti incomparável fez o suficiente aqui, ele virou a cabeça e correu em direção a Blossom Valley. Ele avançou sozinho, mas atrás dele havia um bando de clérigos. Todos entenderam a situação agora. Esse cara estava correndo sozinho com tanta coragem por causa de todos os clérigos que o estavam curando. Mas mesmo que soubessem, o que poderiam fazer? Alguém se atreveu a enfrentá-lo? Ninguém em Sansara se atreveu a fazer isso, mas Blossom Valley era diferente. Os jogadores de Blossom Valley já tinham enlouquecido. Eles queriam se vingar do um rivale de Super Oti. O chefe? Não é importante. Esse cara matou seu deus. Mesmo que ele não tenha feito isso pessoalmente, foi claramente orquestrado por ele. Dazzling Spring foi forçada a penetrar profundamente nas tropas da Tyrannical Ambition através do uso de provoque. Não importa o quanto ele fosse um deus, ele não seria capaz de sobreviver sob um fogo tão pesado. Os jogadores de Blossom Valley atacaram a ambição tirânica. Uma delas era se vingar, 2 era para resgatar seu deus. Não importava se eles morressem. Eles poderiam reviver. O ímpeto deles foi surpreendente e eles ignoraram completamente o chefe. Os jogadores da Tyrannical Ambition estavam tendo problemas para defender. Então, um rivale de Super Oti deixou o círculo, matou Dazzling Spring, roubou de volta o chefe do Sansara e agora estava voltando para salvá-los. Por que vocês estão brincando? Ele já reviveu. Ele não está esperando por vocês.
Super OT Incomparável deu palestras em Blossom Valley. Os jogadores de Blossom Valley enlouqueceram. Quem diabos é você? Você matou o nosso Deus e agora está nos dando um sermão? Nós vamos te morder até a morte. Os jogadores de Blossom Valley amaldiçoaram enquanto atacavam um rival de Super OT. A equipe Knight da Tyrannical Ambition estava lutando com o chefe, mas eles estavam prestando atenção aos movimentos do rival de Super OT. Vendo os jogadores de Blossom Valley correndo impiedosamente em direção a um rival de Super OT, eles de repente sentiram uma premonição sinistra. Seus tempos de espera aumentaram? Alguém perguntou. O espírito de cavaleiro ainda não deveria ter surgido. Alguém respondeu. Espírito do cavaleiro era uma habilidade do despertar do cavaleiro, então tinha um tempo de espera bastante longo, quase 5 minutos. O incomparável Super OT matou Dazzling Spring e reconquistou o chefe. Ele tinha sido muito eficiente desde suas mortes instantâneas anteriores. Ainda não se passaram 5 minutos, então o espírito de cavaleiro não deveria ter surgido. Pela análise deles, o método de luta anterior exigia o espírito do cavaleiro. Só funcionou com Honest Maelstrom Counter Attack e Dash Hero Sleep. Mesmo sem o espírito de cavaleiro, provavelmente ainda é muito assustador. Alguém disse, vendo que o espírito do cavaleiro ainda não havia surgido. Podemos fazer um cálculo simples, ele tem. Pare, quando você terminar de calcular, já terá acabado. Alguém disse. Mas pelo menos ele não precisa usar o rugido sacrificial. Alguém disse. Depois os cavaleiros olharam para os jogadores de Blossom Valley e suspiraram profundamente. Ele pode até estabelecer um agro tão forte nos jogadores. Uau! Todos suspiraram e balançaram a cabeça. Comparada à sua excepcional habilidade técnica, a habilidade desse cara de atrair o agro do jogador era tirânica. Ele é um modelo perfeito. Olha, ele está começando a agir. Neste momento alguém gritou. Todos os cavaleiros se viraram para olhar e viram o escudo do Super OT Incomparável brilhar em branco. Knights Spirit realmente teve um tempo de espera longo, mas Maelstrom Counter Attack e Hero Sleep não tiveram um tempo de espera tão longo. Essas habilidades estavam em alta e ainda podiam ser usadas. Isso é bom senso. Porque ele precisa economizar suas habilidades para o espírito do cavaleiro. O espírito do cavaleiro atualiza os tempos de espera de qualquer maneira. Verdade. Todos estavam discutindo entre si. O incomparável Super OT usou o Maelstrom Counter Attack para absorver os ataques, mas não usou o Hero Sleep. Em vez disso, ele avançou com seu escudo e espada balançando. Julgamento do Cruzado. Os cavaleiros gritaram. O julgamento do cruzado era uma habilidade de nível 70 do cavaleiro. Exigia que o jogador atacasse continuamente e permitia que o cavaleiro mantivesse uma velocidade de movimento extremamente rápida, não mais lenta que o charge. Essa habilidade tinha 6 níveis. No nível 1, 3 ataques poderiam ser feitos. A cada aumento de nível, um ataque adicional poderia ser feito. O primeiro ataque foi a base. Tinha 12 vezes o poder de ataque de um ataque normal. Cada golpe posterior teve o poder de ataque do primeiro golpe, além do dano combinado causado por cada golpe anterior. Dizia-se que essa habilidade representava as 8 cruzadas ao leste. Mesmo que as cruzadas para o leste tenham falhado no jogo, cada ataque do julgamento do cruzado foi mais forte que o anterior. Os jogadores da Tyrannical Ambition estavam começando a entender, mas os jogadores do Sansara estavam todos olhando para seus 2 cavaleiros. Os 2 cavaleiros sentiram-se muito envergonhados. O terceiro cavaleiro já havia corrido. Minha vez! Este cavaleiro gritou enquanto usava Provoke. Capítulo 589, Retiro em derrota. Capítulo 589, Retiro na derrota. Ele está usando Crusaders Trial com Maelstrom Counter Attack. Os cavaleiros respiraram frio. Em teoria não violava as regras do jogo, mas a dificuldade era simplesmente alta demais. O julgamento do cruzado era uma habilidade de nível 70, então seria naturalmente mais complexo que outras habilidades. Usar o Crusaders Trial com Maelstrom Counter Attack exigia mãos excepcionalmente rápidas. Era algo que os jogadores normais nem tentariam fazer, mas o rival de Super OT estava a fazê-lo. Talvez ele esteja apenas experimentando. Pode não ter sucesso? Algumas pessoas acharam muito difícil acreditar. De qualquer forma, eles não puderam deixar de se sentir um pouco irritados ao ver alguém da mesma classe que eles sendo muito melhor. Como resultado, eles observaram os movimentos do rival de Super OT com os olhos arregalados. Primeiro ataque acerte. O inimigo mais próximo, um assassino, foi enviado voando por um rival de Super OT. O primeiro ataque do julgamento do cruzado geralmente não tinha esse poder de ataque, mas esse ataque também incluía o poder de ataque aditivo do contra-ataque do Maelstrom. Mesmo que ele não tivesse o espírito do cavaleiro ativado, ele ainda havia reunido os ataques de muitos inimigos. Seu único ataque continha o poder de ataque combinado desses ataques inimigos. Assassinos não eram classes tanque em primeiro lugar. A batalha já durava tanto tempo, então sua saúde também não estava plena. Depois de ser lançado voando pela greve, ele nunca mais se levantou. Ele foi morto instantaneamente. Em seguida, o segundo ataque. Para começar, o julgamento do cruzado era uma habilidade com um poder de ataque aterrorizante, mas o ataque tinha que atingir o oponente para causar dano. O julgamento do cruzado adicionou poder de ataque ao próximo ataque com base no dano dos ataques anteriores, não no poder de ataque dos ataques anteriores. Poder de ataque e dano eram 2 conceitos muito diferentes. Dano é quanta saúde o alvo perde ao ser atingido por um ataque.
Se o ataque errar o alvo, não importa quão alto seja o poder de ataque, o dano sempre permanecerá zero. O primeiro ataque do julgamento do cruzado atingiu seu alvo. Além disso, por causa do contra-ataque do Maelstrom, o primeiro ataque causou dano suficiente para matar instantaneamente seu alvo. Era óbvio o quão aterrorizante seria o segundo ataque. Os cavaleiros da ambição tirânica obviamente sabiam como o julgamento do cruzado funcionava, então quando viram Super Oti Incomparável ativar o julgamento do cruzado, ficaram chocados por ele realmente ter conseguido realizá-lo. Pelas suas escolhas de movimentos, eles não ficaram surpresos com o poder. Como uma habilidade de dano de alto nível, o julgamento do cruzado deu resultados impressionantes. O segundo ataque também atingiu. Super Oti Incomparável era principalmente uma classe corpo a corpo. O primeiro ataque atingiu o assassino e obteve um enorme número de danos. Mesmo que o segundo ataque não carregasse mais os efeitos do contra-ataque do Maelstrom, o segundo ataque causou dano com base no ataque anterior, matando instantaneamente um Ghostblade inimigo também. O terceiro ataque. O poder de ataque deste ataque teve o dano combinado dos ataques do assassino e da lâmina fantasma. O incomparável Super Oti claramente não se importava mais com qual classe ele atacava. Ele ergueu a espada e atacou o inimigo mais próximo, um Berserker. Mesmo que o Berserker fosse mais resistente, o poder de ataque acumulado não era algo que um Berserker pudesse suportar e ele morreu instantaneamente também. Em seguida, o quarto e quinto golpes. Se o julgamento do cruzado atingiu ou não o alvo indicava se o julgamento do cruzado mataria ou não o alvo. Os números de danos acumulados até agora foram mais que suficientes para matar instantaneamente qualquer jogador. Não importa o quão irritados os jogadores de Blossom Valley estivessem com um rival de Super Oti, se eles subissem para enfrentá-lo, estariam apenas se matando. Desamparados, eles só podiam fugir. No entanto, o julgamento do cruzado deu ao cavaleiro uma velocidade de movimento equivalente à do charge. Muitos jogadores não tinham a capacidade de lidar com uma velocidade de movimento tão rápida e acabariam correndo por aí balançando a espada aleatoriamente como um gato cego tentando pegar ratos, mas Super Oti Incomparável? Simplificando, ele também parecia estar balançando sua espada aleatoriamente, mas talvez tenha sido por sorte, ou ele realmente tinha habilidade. Cada um de seus golpes atingiu um jogador. Quando o julgamento do cruzado terminou, 8 jogadores de Blossom Valley haviam caído. A imprudência dos jogadores de Blossom Valley foi interrompida por esse massacre maluco. Os jogadores de Blossom Valley também deduziram o método do rival de Super Oti. Esse poder de ataque aterrorizante era muito mais assustador que o do chefe. Usar esse tipo de método pode ter sido pensado antes por outros jogadores, mas foi apenas em teoria. Porém, hoje, alguém finalmente colocou isso em prática. Parecia que algo de uma lenda apareceu de repente diante de seus olhos. Alguém mais gostaria de tentar? A voz severa do incomparável Super Oti os assustou. 8 cadáveres jaziam a seus pés. Todos os outros estavam longe dele. Mesmo os jogadores da Tyrannical Ambition não ousaram chegar perto dele. Mas foi um pouco estranho ficar ali olhando para ele. Os jogadores de Blossom Valley esperavam que seu deus descesse repentinamente de seus céus e esmagasse esse demônio, mas quando olharam mais de perto, o cadáver de Dazzling Spring havia desaparecido. Dazzling Spring claramente escolheu reviver na cidade. Os jogadores do Blossom Valley verificaram a lista do time e confirmaram que ele havia partido. Quando um personagem morresse e revivesse na cidade, o personagem seria automaticamente expulso do time. Ele já foi embora? Eles não ficaram surpresos. Afinal, ele não era uma pessoa normal, mas um deus. Morrer no chão e esperar que alguém o reanimasse não era algo que aconteceria. Primavera deslumbrante. Todos os jogadores de Blossom Valley que participaram da batalha lembraram desse nome. Acontece que eles não sabiam se esse personagem era realmente de Zangiali ou se ele havia emprestado uma conta para brincar. Quando essa pessoa se juntou a Blossom Valley, quem o adicionou, como ele se juntou? O líder da guilda de Blossom Valley, Bloom Blossom, perguntou aos membros encarregados da administração. Nenhum deles é novo. Ele tentou adicionar Dazzling Spring como amigo, mas o outro lado desativou a opção. Se este jogador fosse um jogador normal, Bloom Blossom perguntaria a todos no chat da guilda, mas como este jogador era seu deus respeitado, ele não se atreveu a ser precipitado. Líder da guilda deveríamos. Alguém de Blossom Valley perguntou ao líder da guilda. Estamos indo embora. Bloom Blossom disse. Todo mundo estava pensando a mesma coisa. Depois de descobrir que Deus Zangiali estava brincando com eles, ninguém em Blossom Valley quis mais lutar contra o chefe. Além disso, ainda havia aquele demônio, que eles talvez nem conseguissem subjugar. Seria melhor simplesmente voltar e ver se eles poderiam encontrar uma chance de prestar seus respeitos ao seu Deus. Talvez eles pudessem pedir alguns tesouros mágicos e usá-los para derrotar o demônio. Não foi assim que os romances de fantasia como Jornada para o Oeste e Investidura dos Deuses se desenrolaram? Os jogadores do Blossom Valley começaram a sair. Obviamente ninguém os impediria. O objetivo deles era o chefe, não o PVP. Vendo Blossom Valley partir, se não estivessem ocupados no momento, provavelmente expressariam seus agradecimentos. Com o fim de Blossom Valley, um rival de Super Oti poderia ir e se concentrar em cuidar de Sansara. Sansara experimentou mortes instantâneas. Eles ficaram felizes em ver Super Oti Incomparável indo para o lado de Blossom Valley, mas agora Blossom Valley fugiu com a bunda à mostra. O incomparável Super Oti não parou para descansar e imediatamente se dirigiu para eles.
Os jogadores do Sansara ficaram subitamente assustados. Todos pediram instruções ao líder da guilda. 3 reinos 6 caminhos viram esta cena. O moral deles já estava extremamente baixo. Além disso, o outro lado tinha um especialista incrível. Mesmo sem esse especialista sem Dawson Valley, seria uma luta individual contra a ambição tirânica. O chefe já havia sido levado pela ambição tirânica e levá-lo de volta a partir de uma posição desvantajosa seria extremamente difícil. 3 reinos 6 caminhos não tinham outra escolha. Ele suspirou e ordenou: estamos indo embora também. Sansara também saiu. Ninguém os impediria. Com o fim do Sansara, restou apenas a ambição tirânica. Muitos deles estavam entusiasmados em conquistar o chefe. Jian Yu estava extremamente nervoso. Ele digitou uma série de mensagens privadas para seus assessores de confiança. Sem ninguém interferindo, a ambição tirânica poderia facilmente levar o chefe. Era apenas uma questão de tempo. No entanto, contra apenas um único chefe, todos esses jogadores foram um tanto excessivos. Muitos deles não conseguiram encontrar um local para atacar o boss. Eles só podiam passear. Os jogadores que Jian Yu contatou estavam entre esses andarilhos. Nada, nada, nada. Uma mensagem após a outra retornou para Jian Yu. Não seja descuidado. Jian Yu respondeu em tom sério. Todos ficaram intrigados. O líder da guilda queria que eles prestassem atenção a qualquer emboscada ou jogador suspeito. Todos formaram um grande círculo. Tudo estava extremamente quieto. Não havia transeuntes, espectadores ou catadores de sucata. Não havia nada por perto. Mas como o líder da guilda se importava, eles também tinham que se importar. Eles caminharam em um grande círculo no sentido horário. Agora, eles estavam voltando no sentido anti-horário. Quando eles voltaram, o chefe estava praticamente acabado e eles realmente não encontraram nada de estranho. Jian Yu não conseguiu superar isso. Não havia realmente nenhum esquema? Impossível. Era impossível. Esse cara não poderia ter vindo nos ajudar, certo? Ele deve estar planejando alguma coisa. Já que eles estavam lutando contra um chefe selvagem, ele devia estar buscando os materiais, certo? Mas a luta contra o chefe estava indo muito bem. A única maneira de mexer com isso era dissolver a equipe. No entanto, apenas o líder da equipe poderia fazer isso. Tudo parecia absolutamente seguro, mas quanto mais seguro era, mais inquieto Jian Yu ficava, porque sentia que estava faltando alguma coisa. Líder da guilda, está prestes a cair. Um relatório chegou neste momento. Ok. Jian Yu respondeu. Seu personagem avançou. Ao mesmo tempo, juntou-se à equipe responsável pelo controle agro. A posição de líder da equipe foi transferida para ele. Isso era algo que eles faziam com frequência. Se o líder da guilda estivesse liderando a equipe, então ele deveria estar na posição correta. O pico errante de Jian Yu caminhou em direção ao chefe, mas não olhou para o chefe. Ele concentrou sua atenção em um rival de Super Oti. Quanto ao Super Oti incomparável, a situação já estava estável, então ele estava apenas parado. O chefe está morto. Os jogadores aplaudiram, mas o coração de Jian Yu saltou para a garganta. Neste momento, Super Oti incomparável parou de se mover. Capítulo 590. A Agenda Oculta. Capítulo 590. A Agenda Oculta. Super Oti incomparável parou de se mover. Tão assustador. Deve ser algum tipo de esquema. Todos tenham cuidado. Jian Yu gritou por reflexo. Os jogadores da Tyrannical Ambition ficaram tensos. Sendo veteranos, eles não questionaram a ordem e em vez disso ficaram totalmente alertas, examinando os arredores. Não havia nada ao seu redor. Os jogadores da ambição tirânica não descobriram nada. O próprio Jian Yu também não viu nada acontecendo. A única coisa que ele notou foi que Super Oti incomparável parou de se mover de repente. Ele achou que isso era normal, então entrou em pânico. Os jogadores estavam em guarda, mas não viram nada de perigoso. Todos ficaram um pouco confusos. No entanto, Jian Yu ainda estava prestando muita atenção a um rival de Super Oti. Super Oti incomparável ainda não se mexeu. Por que ele não está se movendo? Algo simplesmente não bateu. Ele lentamente olhou em volta. Lágrimas escorreram por seu rosto. Ele finalmente entendeu por que um rival de Super Oti não se mexeu. O chefe estava morto. Eles estavam lutando contra o chefe. Com o chefe morto, por que ele faria algum movimento? Se ele realmente fizesse algum movimento, isso seria realmente alarmante. Realmente não havia nada acontecendo? Jian Yu estava em dúvida, mas ao mesmo tempo, ficou envergonhado por dar um alarme falso. O líder da guilda Tyrannical Ambition não era uma pessoa comum. Jian Yu sorriu calmamente e disse: estou pegando o saque. Os jogadores ficaram olhando fixamente por um momento antes de rirem alto. O líder da guilda estava apenas brincando. Eles riram, apreciando o senso de humor do líder da guilda. Jian, você caminhou até o cadáver do Blade Master Lang Hui. Ele precisava chegar perto o suficiente do cadáver para coletar as gotas. Naquele momento, um de seus subordinados, um cavaleiro chamado Três Pedras, enviou-lhe uma mensagem privada: eu te darei cobertura. Jian Yu ficou intrigado ao receber a mensagem, mas rapidamente entendeu seu significado. Ele poderia estar esperando que ele pegasse o saque e então aproveitasse a oportunidade para agir de repente e matá-lo? Isso pode ser o que o cara estava planejando. Embora as apostas fossem altas com um plano como esse, não havia outra maneira de roubar itens deixados por um chefe sob olhares tão atentos.
Ele pode não conseguir o que queria, mas também pode ter montado emboscadas em seu local de renascimento. Ele sabe a qual cidade principal minha conta está vinculada? Enquanto Jian Yu ponderava sobre esse assunto, Tristones liderou um esquadrão de cavaleiros e clérigos como se estivessem se aproximando para dar uma olhada. Ao fazer isso, eles separaram o Vanderin Peak de Jian Yu de um rivale de Super Oti. Eles prestaram muita atenção a um rivale de Super Oti, prontos para responder. Nada aconteceu. O incomparável Super Oti não se moveu mesmo depois que Jian Yu terminou de pegar as gotas. Jian Yu e Tristone se entreolharam. Ambos trabalhavam no estúdio do Clube Tirana e podiam se comunicar na vida real. Eles optaram por utilizar meios de comunicação dentro do jogo para não serem expostos. Ele ainda não mostrou nenhuma reação. Jian, você enviou uma mensagem para Tristones. Poderíamos estar errados? 3 pedras responderam. Quem mais além dele poderia possuir tal habilidade? Disse Jian Yu. O Sphere mais cedo. A resposta de Tristones não foi muito diplomática. Essa pessoa provavelmente era Zangiali. Jian Yu disse, mas ele não estava interessado em Zangiali. O que você acha das habilidades dele como cavaleiro? Você está me deixando avaliar alguém em um nível totalmente diferente do meu? 3 pedras sorriu amargamente. Eu só quero saber sua opinião. Jian Yu também estava indefeso. O estúdio de jogos deles não poderia esperar ajuda de longo prazo de um jogador profissional. Se tivessem que avaliar a força de um jogador profissional, não conseguiriam obter resultados abrangentes. Foi exatamente como eles sofreram derrota após derrota pelas mãos de Lord Green, apesar de saberem que ele era Ikkyu. O encontro deles com Ikkyu na região selvagem ocidental foi um exemplo perfeito. Eles pensaram que tinham vantagem absoluta no domínio celestial com seus números superiores. No final, eles ainda foram esmagados. Eles nem sabiam que nível de força precisariam para derrotar um deus. Tristones não resistiu à vontade de revirar os olhos para Jian Yu na vida real. Na minha opinião sincera, ele é tão bom quanto qualquer cavaleiro da liga profissional. Ele respondeu. Mas esses jogadores profissionais definitivamente não têm tempo para jogar, certo? Jian, você disse. Obviamente. Então ele deve ser Ikkyu. Jian, você concluiu. Não o tratamos sempre como Ikkyu. Mas por que ele não está se movendo? Ele não pode estar aqui para ajudar nossa guilda, certo? Jian, você ficou confuso. E se ele já reuniu mais ajudantes e está planejando nos eliminar de uma só vez? 3 pedras sugeridas. Você está falando sobre justiça celestial, Jian Yu ponderou. Eles costumavam pensar que Ikkyu estaria isolado no domínio celestial, mas nos primeiros dias desde sua chegada, ele já havia formado boas relações com a justiça celestial. Eles nunca investigaram verdadeiramente a força da justiça celestial porque as guildas formadas por jogadores não eram seus principais concorrentes. Eles viam a justiça celestial como um brinquedo de homem rico. Eles nunca pensaram que um dia sua guilda se tornaria sua concorrente na liga profissional. Os superiores dos clubes culparam os líderes da guilda pelo impulso repentino da justiça celestial. Por terem ignorado o crescimento de uma equipe com uma base tão sólida no jogo, pode-se dizer que os líderes das guildas de clubes negligenciaram seus deveres. As guildas do clube começaram a prestar mais atenção à justiça celestial depois. A justiça celestial utilizou plenamente os incidentes causados pelas guildas para reforçar sua própria força e popularidade. O impulso conquistado por sua equipe atraiu muita atenção. Apesar de apoiados por um guerreiro do dinheiro, eles insistiram em se promover como um time de base. Eles estavam recrutando massivamente e gastando muito dinheiro para obter benefícios, criando uma enorme onda de entusiasmo. Não importava quais fossem as intenções originais da Justiça Celestial, eles foram capazes de estabelecer uma base sólida. Se o time conseguisse se tornar famoso no cenário profissional, os jogadores da guilda se transformariam em seus fãs leais. Com tal ambição, como poderia a Justiça Celestial negligenciar a competição por chefes selvagens? As guildas formadas por jogadores nunca competiram com as guildas do clube quando se tratava de chefes selvagens, mas com a Justiça Celestial agora no mesmo nível que eles. Eles precisavam mais se esconder? Poderia um rivale de Super Oti ser um peão da Justiça Celestial? Pensando bem, a Justiça Celestial tem força para nos enfrentar? Além disso, seria ruim para ambos os lados se envolverem em conflitos abertos. 3 pedras disseram. É diferente. Eles estão em um lugar em comum agora. Eles poderiam ter alguns meios não convencionais. Jian Yu disse, o moral deles também é muito alto. Seria fácil para eles reunirem suas forças. Além disso, o próprio chefe deles está no jogo. Eles podem obter mais recursos facilmente em comparação a nós. Se precisassem fazer algo grande, apenas uma palavra do chefe seria suficiente para que isso acontecesse. Mas novamente, eles realmente precisariam usar Ikkyu como espião para realizar tal movimento? Tristones respondeu pensativamente. Ao usar a força de Ikkyu, eles podem rapidamente se aproximar dele e obter mais informações confidenciais, certo? Eles podem simplesmente jogar seu dinheiro em nós se quiserem tanto. Se eles nos oferecessem $10.000 por uma informação, você não a venderia? Jian, você perguntou. Esta questão é muito delicada, respondeu Tristones. Há centenas de nós aqui. Todos nós temos informações vitais sobre nossa operação. Você acha que nenhum deles poderia ser subornado? Jian, você perguntou. 3 pedras ficou em silêncio. Apesar de ser uma estratégia repugnante, o dinheiro era sem dúvida a forma mais eficaz de atingir os seus objetivos. $10.000 por alguma informação.
Tristones provavelmente também teria cedido. É por isso que um rivale de Super Oti é tão suspeito, disse Jian Yu. Que tal expô-lo imediatamente? 3 pedras disseram. Não, continuaremos observando. Por enquanto vamos recuar. Decidiremos o que fazer quando ele revelar sua malandragem. Quando o pior acontecer, sofreremos outra perda. Jian Yu já estava se preparando para o pior cenário. Também há uma chance de ele não ser Ikkyu. Tristones ainda estava otimista. Eu tenho um plano. Jian, você teve um pensamento repentino depois de ouvir as palavras de Tristone. Ele moveu Vanderin Peak para mais perto de um rivale de Super Oti e depois de transferir secretamente seus itens para Tristones. Jian Yu caminhou até um rivale de Super Oti e falou com um tom jovial. Irmão, você é bom. Haha, não é nada. Super Oti incomparável respondeu com uma risada. Embora Jian Yu tenha tentado muito confirmar a identidade da pessoa através de sua voz, ele não interagiu muito com Yixiu, apesar de seus numerosos conflitos. Foi difícil reconhecê-lo apenas pela voz. Como Jian Yu estava muito desconfiado, sua voz parecia muito com Yixiu. Irmão, suas habilidades superam em muito as do jogador médio. Jian, você disse. Claro, olhe meu nome. Super Oti incomparável respondeu. Tenho certeza que você conhece nossa guilda. Se quiser, posso recomendá-lo para nossa equipe profissional. Com seu nível de habilidade, acho que você poderia entrar na liga profissional. Claro, não sou tão habilidoso, não posso garantir que estou correto, disse Jian Yu. A liga profissional? Estou mais interessado no jogo. Super Oti incomparável respondeu. Se for esse o caso, você pode se juntar à ambição tirânica, irmão. Jian, você exclamou. Sem problemas. Super Oti incomparável respondeu. Líder da guilda de 4 ramos, este irmão agora pertence à sua guilda. Jian, você gritou. O que? O líder da 4ª filial ficou chocado. Todos testemunharam a habilidade de um rivale de Super Oti. Ele poderia facilmente substituir as 3 pedras da guilda principal, para colocá-lo no 4º ramo. Qual é o significado disso? Todos pensaram que um rivale de Super Oti não ficaria feliz, mas ele apenas riu, como se não se importasse com a decisão de Jian Yu. Capítulo 591. Trabalhando para a guilda. Capítulo 591. Trabalhando para a guilda. Com a batalha contra o chefe resolvida, os jogadores da Tyrannical Ambition começaram a deixar Sword Peak Ravine. Jian Yu ainda estava com a guarda levantada, mas tudo correu bem. Um rivale de Super Oti deixou o local junto com o grupo assim mesmo. Os jogadores estavam muito curiosos sobre um rivale de Super Oti. O 4º líder da guilda percebeu que algo estava definitivamente errado e caminhou silenciosamente até Jian Yu. Como devo lidar com o Super Oti incomparável? Perguntou o líder da 4ª guilda. Ele acreditava que o líder da guilda tinha algum plano especial guardado. Com a força do Super Oti inigualável, ele deveria pelo menos ter sido um dos membros principais da elite. Juntar-se à guilda principal não teria sido um problema, mas em vez disso, ele foi exilado para uma guilda filial. Algo suspeito estava acontecendo. Ele pode ser Ikkyu. Jian Yu não havia compartilhado abertamente suas suspeitas antes porque era apenas uma especulação infundada. Mas com o desempenho de um rivale de Super Oti exibido e com a liga profissional como isca, Jian Yu agora estava muito certo. Embora houvesse jogadores do Glory que não estavam interessados na liga profissional, eles eram a minoria. A decisão firme do incomparável Super Oti aumentou as suspeitas de Jian Yu. Ou melhor, ele não suspeitava mais da pessoa. Ele tinha plena certeza disso. O 4º líder da guilda engasgou. Ainda não sabemos seu objetivo, continuou Jian Yu, mas como ele quer jogar, jogaremos junto com ele. O líder da 4ª filial ficou intrigado. Mesmo nunca tendo participado dos conflitos com Deus Ikkyu, ele tinha ouvido tudo sobre eles. As guildas do clube estavam uma bagunça por causa dele. Para que um desastre tão ambulante fizesse parte de sua guilda, o líder da 4ª filial sentiu seu batimento cardíaco aumentar. Ele começou a ficar nervoso. Mesmo que ele definitivamente não tenha boas intenções, você viu sua força. Poderíamos usá-lo. Quando ele se juntar à sua guilda, envie-o para uma equipe aleatória. Use-o para trabalhos forçados. Jian, você disse. O 4º líder da guilda ficou impressionado com Jian Yu. Ele teve a coragem de usar um deus como um trabalhador esforçado. O líder da guilda deles era incrível demais. Mas você deve prestar muita atenção nele. Coloque-o em um grupo com alguém em quem você confia. Será mais fácil ficar de olho nele. Jian, você já havia pensado bastante. Ok, eu entendo. O 4º líder da guilda assentiu. Bom, vamos deixar assim por enquanto. Jian Yu disse, enquanto dava uma calorosa saudação a um rivale de Super Oti. Então, ele pegou as tropas da guilda principal e partiu. Somente uma luta por bosses poderia reunir tantas pessoas em um só lugar. Outras atividades, como corridas de masmorras, eram realizadas de acordo com as respectivas guildas. Jian Yu e seu grupo foram para longe até não conseguirem mais ver um rivale de Super Oti. Eles estavam completamente sãos e salvos. Só então ele poderia relaxar. Vamos fingir ignorância e deixá-lo trabalhar duro para ganhar nossa confiança. Ele será um peão útil, especialmente quando se trata de competir por chefes. Jian, você contou a 3 pedras. Está tudo bem em trazê-lo junto? Ele não fez nenhum movimento desta vez. Talvez seu alvo não fosse o mestre das lâminas Lang Hui? É bem possível.
Jian Yu assentiu. Acho que ele pretende se infiltrar nas camadas superiores de nossa guilda para obter informações em primeira mão e então agir quando chegar a hora certa para o chefe que ele precisa. Precisaremos ter cuidado então. Faremos coisas como o que fizemos hoje. Ele nunca será capaz de fugir com os itens deixados pelo chefe, disse Três Pedras. Temo que ele possa causar estragos quando não encontrar nenhuma oportunidade. Jian, você disse. Isso seria assustador. Tristones recordou as capacidades destrutivas incomparáveis do Unrivale de Super Oti. Seu coração estava cheio de inveja e ciúme. Quem não gostaria de ter uma aparência tão majestosa quanto ele? Tristones olhou para a espada em sua mão e suspirou. Ele nunca seria tão habilidoso. Como um cavaleiro veterano, ele podia ver claramente o domínio do Super Oti incomparável sobre o contra-ataque do Maelstrom. Com o desaparecimento dos jogadores da guilda principal, restaram apenas alguns membros das guildas filiais. Como o chefe desta vez era especial, cavaleiros e clérigos de elite das guildas filiais estavam presentes. Em circunstâncias normais, apenas os cavaleiros da guilda principal eram necessários. Irmão, o que vem a seguir? O quarto líder da guilda herdou o calor de Jian Yu e agiu como se estivesse preocupado com o Super Oti incomparável. Praticamente nada. Super Oti incomparável respondeu casualmente. Preciso recuperar meus pontos de experiência. Ah, isso é obrigatório. Que tal encontrar uma equipe para jogar na masmorra? O quarto líder da guilda Ramo perguntou. Claro. Super Oti incomparável respondeu. Com alguns arranjos rápidos, um rivale de Super Oti foi contatado pelos novos membros de sua equipe. Até mais. O incomparável Super Oti se despediu dos outros membros da quarta guilda e saiu com seus novos companheiros de equipe. Líder da guilda. O cavaleiro número 1 da quarta guilda Flight chamou seu líder de guilda. Existe algum arranjo especial para um rivale de Super Oti? Flight tentou o melhor que pôde para obter algumas dicas sobre a situação. Para colocar um rivale de Super Oti na quarta guilda deve haver algo errado. O voo parecia desconfortável. Ele sempre procurou uma chance de provar seu valor, mas nenhum Knight seria capaz de superar o desempenho recente de um rivale de Super Oti. O vamos deixar por isso mesmo. O quarto líder da guilda respondeu vagamente. Não foi porque ele não confiava em Flight. Foi devido ao fato de ele conhecer bem a pessoa. Ele sabia que Flight estava cauteloso com o Super Oti incomparável e estava relutante em compartilhar essas notícias com alguém cheio de emoções negativas. Flight sabia que o líder de sua guilda estava se esquivando intencionalmente da pergunta. Ele estava ansioso. Com um cavaleiro tão grande por perto, ele se sentiu pressionado. Os jogadores que jogaram com o rivale de Super Oti não pensariam mais que Flight era bom. A preocupação de Flight provou ser correta. O incomparável Super Oti foi altamente elogiado por seus novos membros do grupo, e todo o quarto ramo soube imediatamente da presença do cavaleiro de primeira linha em sua guilda, mesmo que ele ainda não fizesse parte oficialmente de sua guilda. Quando o rivale de Super Oti se juntou oficialmente à quarta guilda da Tyrannical Ambition alguns dias depois, sua reputação já era muito alta. As boas-vindas comemorativas que recebeu quase partiram o coração de Flight. Boss Unrivaled, qual masmorra você quer correr? Alguns jogadores perguntaram impacientemente. Seu nome já havia se tornado Boss Unrivaled. Pessoas com verdadeira força conquistaram facilmente o reconhecimento dos outros. Embora não ocupasse nenhum cargo oficial, ele já tinha as qualificações no coração do povo. Haha, não importa, irei aonde for necessário. Super Oti incomparável respondeu de maneira despreocupada. Os membros da guilda estavam cheios de alegria. A descoberta de Rap Sheep com a ajuda de um rivale de Super Oti deixou todos os times da guilda extremamente ciumentos. Como resultado, nestes últimos dias todas as equipes estavam pedindo ao líder da guilda por um rivale de Super Oti. Normalmente, os membros da equipe eram consertados e não seriam transferidos tão facilmente, mas para um especialista excepcional como um rivale de Super Oti, por que ele estava naquela equipe? Por que ele não pode estar no nosso? Assim, todos exigiram uma resposta do líder da guilda. O quarto líder da guilda não se opôs. O incomparável Super Oti estava lá para o trabalho de qualquer maneira. Ele os deixou entrar em contato com um rivale de Super Oti e indicou que um rivale de Super Oti não pertencia a nenhum time fixo. As pessoas estavam basicamente competindo abertamente entre si pela ajuda de um rivale de Super Oti. O próprio cara não recusou nenhum convite e entrou nas masmorras com equipes diferentes. Com ele oficialmente na guilda, contatá-lo ficou ainda mais fácil. Os líderes da equipe estavam inundando de pedidos. Porra, vocês já foram para a masmorra com Boss Unrivaled há alguns dias, vão embora. Merda, você se atreve a deixar Boss Unrivaled entrar em uma masmorra de lixo? *meet, primeiro a chegar, primeiro a servir, certo? Nós o convidamos primeiro. Minha bunda, olha o chat, eu fiz primeiro. Porra, pergunte ao Boss Unrivaled para qual masmorra ele quer ir. Isso não conta. *meet, minhas palavras foram indiretas, mas minhas intenções foram claras. O bate-papo da guilda explodiu em caos. Todo mundo estava lutando pela atenção de um rivale de Super Oti. O coração de Flight ficou partido mais uma vez. Ele teve sorte que o time de elite ao qual ele pertencia não implorou pela atenção de um rivale de Super Oti. Hahaha, todos se acalmem. Eu irei com os irmãos com quem nunca estive na masmorra antes. Super Oti incomparável disse. Veja, Boss Unrivaled falou. O resto de vocês recuem. Alguém disse imediatamente.
Aqueles, como a equipe de Rap Shape, recuaram com alguns resmungos. A guilda finalmente se acalmou depois que um rivale de Super Oti declarou suas intenções. O que você está tentando fazer? Shengoku não pôde deixar de sentir inveja depois de testemunhar a cena. Ele é um deus e com isso Shengoku ficou aliviado. No entanto, ela estava curiosa para saber por que Yeshio estava na masmorra com todas essas equipes. Capítulo 592. Compartilhando o trabalho. Capítulo 592. Compartilhando o trabalho. Yeshio passou a maior parte do tempo em um rivale de Super Oti. Ele não parou completamente de nivelar Lord Grom, mas se ele tivesse passado seu tempo com Lord Green já estaria em torno do limite do nível 60. Focando em Super Oti inigualável, entrando em masmorras diferentes com grupos diferentes, trabalhando duro como um tanque. Shengoku não sabia o que Yeshio poderia ganhar fazendo essas coisas. Shengoku não conseguiu se conter e perguntou a Yeshio, mas Yeshio estava falando alto no microfone. Ele não conseguiu ouvir nada de Shengoku. O Super Oti incomparável de Yeshio estava originalmente escondido. Ele raramente falava alguma coisa, mas com sua força já conhecida, o responsável pela equipe não se atrevia a dar ordens nele. Por necessidade, Yeshio teve que assumir o comando. Com tal especialista no comando, todos da equipe ficaram felizes em cumprir suas ordens, especialmente porque alcançaram bons resultados com Yeshio liderando. O nome de Irmão Incomparável tornou-se cada vez mais autorrealizável. Nos últimos dias, de acordo com as observações de Shengoku, Yeshio entrou em 22 masmorras diferentes com 22 grupos diferentes, e todas elas eram masmorras para 100 jogadores. Eles sempre os limparam também. Em termos de eficiência, a adição de Yeshio foi surpreendente. Os jogadores do quarto ramo da Tyrannical Ambition ficaram felizes em colher os benefícios. Eles ganharam vantagem em sua competição contra as outras guildas filiais. As outras guildas filiais não ficaram felizes depois de saberem a verdade. Eles atacaram Jian Yu, protestando contra a presença de um rivale de Super Oti na quarta guilda. Jian, você não esperava que o cara causasse problemas mesmo quando fosse usado para trabalhos forçados. Ele não pôde deixar de se sentir impressionado. Yeshio realmente era um deus. Tudo que ele fazia chamava a atenção dos outros. Os líderes das guildas filiais eram naturalmente os membros centrais absolutos da ambição tirânica. Eles eram mais confiáveis que as elites da guilda principal. Com suas reclamações ininterruptas, Jian Yu se reuniu com eles para lhes contar a verdade. Ele é Ikkyu. Não é de admirar. Os líderes das guildas filiais entenderam imediatamente após serem expostos à verdade. É por isso que ele deve ter algumas mais intenções ao se juntar à ambição tirânica. No entanto, seus motivos permanecem ocultos. Por enquanto, estamos apenas usando sua força para nos beneficiar. Jian, você explicou. Os líderes das guildas filiais aprovaram o plano de Jian Yu. A ideia de usar seu arquinimigo como escravo do trabalho era muito atraente. Mesmo assim, não há razão para que apenas a quarta guilda do ramo deva mantê-lo para si. Nós também merecemos uma parte, não é? O segundo líder da guilda disse. Estamos do mesmo lado. Não há necessidade de fazer barulho sobre isso. O líder do quarto ramo riu. Ele está na sua guilda, então é claro que você diria isso. O líder da quinta filial da guilda revirou os olhos. Ele sabia sobre o encontro de Wolfhead com o rivale de Super Oti. Mesmo tendo sido intimidado, eles ainda estavam do mesmo lado, então a opção de vingança através de truques mesquinhos foi jogada fora, mas depois de descobrir a verdade, ele não pôde deixar de sentir que a presença de Ikkyu era como um mecanismo de trapaça para a quarta guilda do ramo. Não foi justo. Era como se a guilda do quarto ramo tivesse começado a usar um mecanismo de trapaça, especialmente como suas equipes continuavam avançando nas masmorras. Com os membros da quarta guilda agindo de forma poderosa após suas conquistas, eles não sabiam que seu sucesso foi alcançado apenas por causa de um jogador de primeira linha? Jian Yu não estava zangado com a situação. Em vez disso, ele riu. Ok, não há necessidade de lutar. Usar Ikkyu como escravo para nossa guilda é uma coisa boa. É uma oportunidade rara. Todos deveriam se divertir um pouco, então vamos deixá-lo alternar entre guildas filiais. Com Jian Yu deixando sua posição clara, o líder da quarta guilda não tinha mais nada a dizer. Eles ainda eram pessoas que consideravam mais do que obter benefícios. Ele notará se exagerarmos? E daí? Não é nada. Se o pior acontecer, ele simplesmente irá embora. Não temos nada a perder. Jian Yu respondeu, parecendo ter pensado bastante sobre o assunto de antemão. Apesar disso, Jian Yu tinha um mau pressentimento sobre seu plano. Mesmo que eles tenham prestado muita atenção a um rivale de Super Oti, os movimentos de um deus não eram compreensíveis para os jogadores normais. Os outros líderes da guilda concordaram. Com um espião tão inteligente, e se eles o tratassem com grosseria? Não esperamos nada de você, mas como você já está aqui, podemos muito bem aproveitá-lo ao máximo. Os líderes das corporações começaram a discutir sobre a distribuição do seu trabalho livre. Como era inofensivo, Jian Yu não interferiu e em vez disso juntou-se à diversão. No final, eles votaram na terceira guilda do ramo para usar o motor de trapaça. Apenas um dia? Você está brincando comigo. Quanto ele pode fazer em um dia? O líder da guilda do terceiro ramo ficou furioso quando soube que lhe foi concedido acesso ao mecanismo de trapaça por apenas um dia. Então por quantos dias você o quer? Se você ficar com ele por muito tempo e ele for embora assim, não perderemos nossa fonte de diversão?
Os líderes das outras guildas filiais refutaram. Vou mantê-lo pelo menos enquanto a quarta guilda fez. O líder da guilda do terceiro ramo argumentou. No final, ninguém estava disposto a se comprometer. Havia muitas guildas filiais sob a bandeira da ambição tirânica. Se todos eles se revezassem, poderia haver uma chance de que alguns não tivessem a chance de usar a mão de obra gratuita. Eles não planejavam tratá-lo bem. E se ele simplesmente fosse embora depois do primeiro dia? No final, eles se livraram completamente da decisão inicial. Eles decidiram deixar um rivale de Super OT e escolher quem o convidou. Eu tenho algo a dizer sobre isso. Jian Yu disse depois que eles chegaram a uma conclusão. Ele tem que fazer isso por vontade própria. Não o atraia com quaisquer condições. Os líderes das guildas filiais ficaram momentaneamente atordoados. Se competíssemos uns contra os outros por sua ajuda, quem se beneficiaria com isso no final? Jian, você continuou. Os líderes das guildas filiais de repente chegaram a uma conclusão. Eles concordaram imediatamente com os termos de Jian Yu. Jian Yu finalmente ficou aliviado. Ele ficou alarmado com a decisão dos líderes das guildas filiais. Ele imediatamente suspeitou da real intenção de Ikkyu, se jogar em sua guilda e invocar conflito dentro da guilda como uma elite que era procurada por todos. Que astuto! Felizmente eu percebi isso. Jian, você pensou. A ambição tirânica tomou uma decisão. Nesse ínterim, Yexie estava cada vez mais ocupado. Com a aprovação de Jian Yu para usar sua força, outros jogadores além dos da quarta guilda estavam pedindo sua ajuda. Até mesmo os da guilda principal estavam procurando por ele. Jian Yu não interrompeu essas atividades, contanto que nenhum deles desse nenhum benefício. Qualquer um poderia usar Ikkyu. Afinal, não foi tudo bom para a ambição tirânica? Jian Yu ficou extremamente satisfeito com seus acordos com Ikkyu, já que as guildas filiais fizeram excelentes progressos nas masmorras. A ambição tirânica esteve envolvida com mais alguns conflitos para chefes durante as últimas 2 semanas. Jian Yu queria usá-lo para trabalho gratuito, mas ele conteve sua impulsividade. Ele ponderou sobre isso e sentiu que deveria usá-lo para limpar masmorras a ponto de desistir. Jian, você nunca poderia confiar nele quando se tratava de matar chefes. No entanto, embora Jian Yu estivesse relutante em implantar seu mecanismo de trapaça, as outras guildas não eram as mesmas. A primavera deslumbrante de Blossom Valley era muito popular no momento. Com a ajuda dele, Blossom Valley estava indo muito bem. As 3 grandes guildas não conseguiram obter vantagem contra Blossom Valley. Mesmo naquele momento importante, o Sansara estava sendo suprimido. A força sem precedentes deste jogador atraiu muita atenção e foi envolta em rumores. Alguns disseram que ele era Zhangjiali, outros afirmaram que a pessoa era Zhou Yuan. Alguns até disseram que ele era um novo membro do Team Undred Blossom que assumiria o das Lin Undred Blossom e estava jogando para treinar. Correu até o boato de que a pessoa era alguém que treinou durante anos e se juntou a Blossom Valley, pronto para mostrar sua verdadeira força. Os rumores até saíram do controle, mas tal especialista atraiu facilmente a atenção das equipes profissionais. Muitos tentaram entrar em contato com esse personagem. Yi Xiu foi um deles. Ele conversava com a pessoa de vez em quando no qualquer. Você tem estado ocupado ultimamente? O que planeja fazer? Yi Xiu perguntou. E quanto ao seu trabalho em Tyrannical Ambition? Zhangjiali respondeu com uma pergunta própria. Estou em negócios oficiais. Yi Xiu respondeu em tom sério. Você foi bastante cooperativo da última vez, visto que não expôs minha identidade. O que você acha? Você está interessado em trabalhar juntos? Eu só não queria atrapalhar, visto que você está se esforçando muito nisso. Zhangjiali respondeu. Não é nada. Estou gostando. Yi Xiu disse. Ah, sério. Isso é bom. E você? Eu estou com um dilema. Zhangjiali respondeu. É realmente uma escolha tão difícil de fazer? Junte forças comigo. Seremos os campeões sem dúvida. Yi Xiu respondeu. Desculpe, essa não é uma das minhas opções. Zhangjiali disse. Você não tem muita visão. Yi Xiu reclamou. A previsão exige um investimento de tempo. Tenho tempo? Não sou como você. Zhangjiali disse. Eu entendo. Yi Xiu disse. Capítulo 593, O Tempo decide agro. Capítulo 593, O Tempo decide agro. Shen Guogu prestou muita atenção a Zhangjiali. Com a presença de um deus tão grande em sua equipe, sua força aumentaria exponencialmente. Foi por isso que Shen Guogu prestou tanta atenção às interações entre Yi Xiu e Zhangjiali. Ela sentiu que algo estava errado com a conversa deles. Zhangjiali não parecia interessado na proposta de Yi Xiu. O eu entendo de Yi Xiu deixou Shen Guogu ainda mais agitado. As frases mais irritantes ao escutar uma conversa eram eu entendo, e você sabe disso. O que você entende? O que você sabia? As pessoas que usaram tais palavras foram muito irresponsáveis. Eles nem se importaram com os sentimentos dos bisbilhoteiros. O que você entende? Hein? Shen Guogu foi direto. Ela imediatamente perguntou a Yi Xiu depois de perceber que Yi Xiu não tentou persuadir Zhangjiali. O que ele quis dizer é que mesmo que retorne à liga profissional, ele não terá muito tempo de carreira. Como ele quer ser o campeão, é claro que ele precisa valorizar o tempo que lhe resta. Juntar-se a um novo time como o nosso seria um desperdício e um luxo, disse Yi Xiu. Ele disse que é diferente de você. Que diferença há? Shen Guogu perguntou. Eu já ganhei um campeonato. Ele não. Yi Xiu respondeu. Shen Guogu entendeu imediatamente. Para um novo time como o Team Rap se tornar o campeão.
Até Shengoku sentiu que era um absurdo apesar de ter um deus como Yeshil. Ninguém simplesmente conseguiu se tornar o campeão apenas com um deus. O deus conversando do outro lado foi o exemplo perfeito. O pobre deus estava chegando ao fim de sua carreira. Se seu objetivo fosse ser campeão, ele nunca se juntaria ao Team Rap. Para Zangiali, era tudo ou nada, mas para Yeshil, ele não compartilhava a mesma preocupação até certo ponto. Que pena! Shengoku suspirou. Sim, ele desistiu da chance de ser campeão. E Yeshil suspirou. O Shengoku respondeu distraidamente. Ao contrário de Yeshil, a confiança dela era uma ilusão. Mesmo que um deus fosse forte, era das ligas profissionais que eles estavam falando. Ao contrário do jogo, havia muitos outros deuses. Quando ela disse que pena, ela apenas sentiu que era uma pena que eles não pudessem ter outro deus se juntando a eles, não o que Yeshil quis dizer. Boa sorte! Yeshil disse para Zangiali. Por cortesia, gostaria de lhe desejar boa sorte também, mas sua sorte significará meu infortúnio. Estou em um dilema. Zangiali disse. Haha, não voltarei tão cedo. Aprecie o ano que lhe resta. Yeshil respondeu. Se for esse o caso, boa sorte para você também. Boa sorte. Boa sorte. Yeshil fechou a janela de bate-papo depois que os dois trocaram bênçãos e suspiraram. Até mesmo Yeshil se sentiu arrependido por não ter conseguido a ajuda de outro deus. De volta ao jogo, um rivale de Super Uchi já estava sendo convidado por hordas de jogadores. Yeshil parecia estar escolhendo grupos aleatórios, mas Shengoku o observava há algum tempo e descobriu algo peculiar. Ei, você já festejou com esse grupo antes? Shengoku disse. Yeshil sempre esteve em grupos diferentes. Foi a primeira vez que ele correu 2 vezes na masmorra com o mesmo grupo. Shengoku pensou que Yeshil estava confuso depois de entrar em masmorras com tantos grupos diferentes. Sim, eu sei. Yeshil respondeu inesperadamente. Oh, você vai com eles de novo? Shengoku começou a estudar a festa lentamente. Era um pequeno grupo do 7º ramo da ambição tirânica. Shengoku não conseguiu ver nada de especial em seus personagens. Eles eram como qualquer outro grupo com o qual Yeshil já havia tocado antes. Eles eram, na melhor das hipóteses, medíocres. Por que você vai com eles pela segunda vez? Assim como Shengoku estava prestes a fazer sua pergunta a Yeshil, um rivale de Super Uchi recebeu uma mensagem. Era do líder da guilda da Tyrannical Ambition Vanderin Peak. Antes de enviar a mensagem, Jian Yu também estava em uma posição estranha. Eles encontraram um novo chefe. Era o mago da Ponte Norte, nível 70, Mordak, que era extremamente necessário para a ambição tirânica. No entanto, nas últimas 3 semanas o boss surgiu, a ambição tirânica não conseguiu protegê-lo. O primeiro fracasso foi em uma competição justa e honesta contra as outras guildas, mas na segunda e terceira tentativas, foi tudo por causa do especialista recém-surgido chamado das linhas Spring de Blossom Valley. Jian Yu foi muito criticado pelos superiores do clube devido aos seus fracassos. Mesmo sabendo que havia muitas incertezas quando se tratava de competições de chefes selvagens, para um time que precisava desesperadamente de um determinado chefe, o departamento de jogos ainda estaria sob muita pressão. O gerente ainda fez questão de que o próximo chefe fosse garantido a todo custo. A todo custo? Por que vocês não enviam 1 ou 2 jogadores profissionais para ajudar? Jian Yu, é claro, guardou essa reclamação para si. Pode não ser bom se o clube enviar um profissional para ajudar Jian Yu. Sua tarefa se tornaria mais fácil, mas também significava que ele havia negligenciado seu dever. Como alguém responsável por tudo no jogo, se ele precisasse da ajuda de jogadores profissionais para resolver seus problemas, isso significava que suas capacidades eram limitadas. Jian Yu desejava superar o problema sozinho, a menos que a situação fosse muito terrível. Com Daslin Spring, que se suspeitava ser Zangiali, do lado do inimigo, era de fato uma situação terrível. No entanto, Jian Yu também tinha um trunfo. Depois de pensar muito, ele finalmente decidiu usar seu trunfo. Se ele precisasse de jogadores profissionais para resolver seu problema, suas capacidades seriam questionadas. Mas se ele pudesse resolver problemas que exigiriam a ajuda de jogadores profissionais, isso significava que ele era muito bom em fazer seu trabalho. Os dois fatores estavam intimamente relacionados entre si. Jian Yu nunca foi puramente um jogador. Para ele, esta era sua carreira. Ele ficou feliz ao descobrir que Super Uchi Incomparável estava online depois de receber notícias sobre o Mago Mordak da Ponte Norte e imediatamente o contatou. Mesmo que o objetivo dessa pessoa ainda fosse desconhecido, a julgar por sua disposição de atuar como trabalhador braçal nas filiais da ambição tirânica, Jian Yu sabia que sua convocação daria frutos. Como esperado, um rivale de Super Uchi aceitou alegremente e imediatamente se aproximou. Jian Yu aproveitou a oportunidade para revisar suas tropas. A competição pelo mago da Ponte Norte Mordak foi acirrada. Não foi pelo fato do mago ser durão. Foi devido ao fato de que a área em que ele desova era bem pequena. A montante de um determinado rio, existia uma ponte conhecida como Ponte Norte. Dizia-se que era um dos locais esquecidos da Grande Estrada da Glória. Decaindo com o tempo, a Ponte Norte perdeu o seu propósito original. Não era mais possível cruzar a ponte sem algumas habilidades incríveis de plataforma. A ponte já estava danificada e irreconhecível. A única razão pela qual ainda estava de pé era por causa das configurações que desafiavam a lógica do sistema. Northbridge Magé Mordak sempre apareceu na Northbridge. Ele não pertencia a nenhuma área de nivelamento.
ele era apenas um chefe de cenário. E quão grande poderia ser uma ponte? Não importa onde o mago Mordak da Ponte Norte aparecesse, ele seria imediatamente avistado pelos jogadores. A competição por este chefe nunca foi limitada a apenas 3 ou 4 guildas. Qualquer guilda ambiciosa chegaria ao local. Enquanto Jian Yu estava revisando com seus homens, ele acreditava que as outras guildas estavam fazendo o mesmo. Não muito tempo depois, jogadores de cada guilda já estavam reunidos em ambas as extremidades da ponte. Após um breve cálculo de Jian Yu, cerca de 10 guildas de clube se reuniram. Herb Garden, Blue Brook Guild, Excellen Era, Sansara, Royal Style, Blossom Valley, Mish Castle, Void Walk, Olin Heights e com a adição de Tyrannical Ambition, 10 guildas estiveram presentes. Os jogadores na ponte não ficaram muito chocados. Eles tinham visto a mesma cena toda semana. Se um chefe fosse muito difícil de encontrar, seria muito problemático para os jogadores, mas se um chefe fosse localizado facilmente, a situação também não seria melhor para eles. Para um boss bastante fácil, a grande dificuldade enfrentada para protegê-lo era por causa de seu pequeno local de spawn. Northbridge Magé Modak levitou acima da ponte norte. Ele era um homem velho de barba branca, mas seu corpo ainda era bem constituído. Houve uma história de fundo sobre o velho que aconteceu na ponte. Foi uma história triste e comovente, mas os jogadores que estavam no local do boss não se importaram com a história de fundo. A única coisa que os preocupava era como chegar ao chefe quando cercados por jogadores de outras 9 guildas em terreno extremamente desfavorável. Ninguém estava disposto a fazer um movimento. Eles já estavam acostumados com a norma de assistir em silêncio. Era uma prática repugnante que ocorria uma vez por semana. Um tiro rompeu o silêncio. Blossom Valley foi o primeiro a agir. Ou melhor, primavera deslumbrante de Blossom Valley. Foi também uma cena com a qual as pessoas se acostumaram nas últimas 2 semanas. A habilidade sem precedentes de Dazzling Spring permitiu que ele se aproximasse diretamente do boss, ao contrário dos outros jogadores. Dazzling Spring saltou para a ponte. Houve tiros, acompanhados de balas e granadas de mão voadoras. O mago da Ponte Norte já estava em movimento. Ele era outro chefe que era muito exigente quanto à direção do agro. Havia também uma condição extra para estabelecer seu agro, a pessoa que estava na Ponte Norte. Enquanto alguém estivesse na ponte, ele seria um alvo para a ira do mago da Ponte Norte. Quanto mais tempo um jogador permanecesse na ponte, maior seria o valor agressivo. Seria impossível desviar a atenção do chefe além da ponte. O fator decisivo para puxar o agro do mago da Ponte Norte foi a quantidade de tempo gasto na ponte. Foi um fator muito importante, mas também foi algo que recebeu menos atenção das guildas. Lutar por um longo período de tempo na Ponte Norte não foi uma tarefa fácil. Simplesmente passar pela ponte exigia muita habilidade, sem mencionar lutar nela. Com tantos contendores, lutar na Ponte Norte só resultaria em inúmeros jogadores caindo na água abaixo. A situação mudou completamente com a presença de Dazzling Spring. Zungial era um deus. Ele poderia garantir sua própria segurança na ponte sem cair na água. Nas últimas 2 semanas, ele foi o primeiro alvo do ataque agressivo do mago da Ponte Norte. Porque na Ponte Norte o tempo decide o agro. Capítulo 594, a iniciativa perdida. Capítulo 594, a iniciativa perdida. Dazzling Spring foi o primeiro a se mover. Uma cena como essa não era novidade. Este incidente não foi exclusivo do mago da Ponte Norte. Blossom Valley competiu ativamente por chefes por algum tempo e Dazzling Spring foi quem sempre tomou a iniciativa de iniciar as lutas contra chefes. Com tal especialista entre eles, eles não tinham medo de que alguém os perseguisse. Eles tomaram a iniciativa facilmente. Com 2 semanas de experiência, as grandes guildas já estavam acostumadas. No momento em que viram o movimento de Dazzling Spring, inúmeros jogadores reagiram com raiva. O alvo deles não era o chefe, mas sim Dazzling Spring, que foi o primeiro a pular na ponte. Ser capaz de proteger o chefe nas inúmeras batalhas contra chefes era a atração agressiva de grupo perfeita. As muitas grandes corporações reunidas compartilhavam o mesmo ódio pela Dazzling Spring. Enquanto essa pessoa estivesse lá, o chefe seria assegurado por Blossom Valley novamente. A ambição tirânica foi a única guilda que se conteve. Jian Yu estava na verdade mais agitado do que o resto, mas sem um rival de Super Oti, ele não se atreveu a fazer nenhum movimento. Dazzling Spring ficou no topo da Ponte Norte sem preocupação, evitando ataques de todas as direções sem muito esforço. O rio era largo, podia-se ver a antiga glória da Ponte Norte que ligava as 2 margens do rio, apenas observando a sua moldura maltratada. Dazzling Spring estava no ponto mais alto da ponte, evitando ataques das classes corpo a corpo. As demais classes de médio alcance não conseguiram nem chegar a Dazzling Spring quando ele chegou ao centro da ponte. Se avançassem mais, estariam na Ponte Norte. Uma vez que estivessem na Ponte Norte, eles desencadeariam o agro do mago da Ponte Norte. Mesmo que o agro do mago da Ponte Norte estivesse atualmente focado em Dazzling Spring, um chefe com uma mecânica agressiva tão especial normalmente teria um agro volátil. Mesmo quando seus ataques estavam focados em Dazzling Spring, ele ainda lançaria ataque surpresa contra outros jogadores com base na quantidade de tempo que passaram na Ponte Norte. Os jogadores já conseguiram entender a estratégia depois de muito tempo estudando o comportamento do chefe. Em circunstâncias normais, os jogadores normalmente entravam e saíam da Ponte Norte para zerar o agro do tempo, mas um especialista como Dazzling Spring ignorou totalmente o agro.
Ele pulou para a esquerda e para a direita, causando dano contínuo ao mago da Ponte Norte enquanto aproveitava o tempo para sediar jogadores de outras guildas. Com a altura que ele estava em vantagem. As balas disparadas por ele e as granadas lançadas por ele acabariam por cair no chão, não é? Antes que os jogadores pudessem atacar Dazzling Spring, eles já sofreram com seu contra-ataque. Com um aumento no seu APM, vários tipos de granadas caíram como chuva. As granadas de um Spitfire fariam mais do que apenas criar explosões. Eles tinham muito mais usos. Com seu estilo Undred Blossom, a Ponte Norte foi iluminada com explosões que consumiram vários jogadores ao mesmo tempo. Quando os efeitos visuais desapareceram, havia visivelmente menos jogadores em pé. Ele poderia eliminar tantos jogadores com apenas um único combo? Era obviamente impossível. Mas você também tinha que tomar nota dos jogadores que ficaram em pé. Eles eram todos de Blossom Valley. Eles agiram de acordo com os ataques de Dazzling Spring, atacando a distração visual criada. Eles eram imunes aos ataques de Dazzling Spring de qualquer maneira. Não havia aliados entre as 10 guildas. Os jogadores de Blossom Valley se esconderam nas distrações visuais criadas por Dazzling Spring, enquanto criavam a mesma distração visual onde quer que fossem. Eles executaram o estilo Undred Blossoms como uma equipe. Os efeitos visuais se expandiram sem parar, engolindo tudo em seu caminho. Em poucos instantes, os jogadores de Blossom Valley assumiram o controle da Ponte Norte. O mago da Ponte Norte estava ocupado atacando Dazzling Spring com seus feitiços. Os do chefe não podiam ser distinguidos por meios convencionais. Apesar de usar o estilo de combate de uma bruxa, o chefe não voava em uma vassoura como uma bruxa normalmente faria. Em vez disso, ele voou apenas com seu cajado mágico. Havia, no entanto, ainda um limite para a duração do seu voo. O mago da Ponte Norte pousou em um ponto de vantagem e jogou bolas de fogo em Dazzling Spring. Dazzling Spring saltou no ar, esquivando-se de cada um dos ataques do chefe. Com sua vantagem geográfica superior, ele olhou para o campo de batalha com uma visão panorâmica. Os jogadores de Blossom Valley já haviam corrido em direção ao chefe e começaram a atacar. Os jogadores das grandes guildas cuspiram sangue. Não foi uma reconstituição da batalha da semana passada? Eles sabiam claramente o que aconteceria se ousassem entrar em cena. Dazzling Spring iria imediatamente cobri-los de ataques. Eles não duvidaram da capacidade da Dazzling Spring em suprimir a área. Seu estilo Undred Blossoms foi projetado para atrapalhar a visão de seu oponente. A capacidade de ver era o aspecto mais importante num local como a Ponte Norte. Se alguém perdesse a visão, o combate seria impossível. A pessoa pode até cair no rio por engano. A única diferença em relação à semana passada foi que os jogadores das grandes guildas estavam na ofensiva. No entanto, eles foram eliminados pelos contra-ataques de Dazzling Spring com a cooperação dos jogadores de Blossom Valley. Não deveríamos nem tê-lo deixado subir na ponte. Um jogador gritou com lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto olhava 45 graus para cima, para Dazzling Spring. Todos tenham cuidado, devemos chegar lá, não importa o que aconteça. Outro jogador gritou, mas nenhum deles se mexeu. Os jogadores das grandes guildas ficaram do lado de fora da ponte, olhando para a esquerda e para a direita. Neste momento, eles esperavam que alguém se apresentasse e agisse como bucha de canhão. Claro, quem seria tão burro a ponto de servir voluntariamente como bucha de canhão? Obviamente ninguém faria isso. Foi por isso que eles não puderam fazer nada além de ficar de lado e observar. Os jogadores das grandes guildas estavam sangrando em seus corações. Jian Yu ficou especialmente preocupado e imediatamente enviou uma mensagem para um rivale de Super Oti e pediu-lhe que se movesse mais rápido. Eu já não estou aqui? Super Oti Incomparável respondeu. Jian Yu olhou em volta e viu um grupo de jogadores caminhando em sua direção ao longo da margem do rio. Quando eles estavam perto, Jian Yu percebeu que um rivale de Super Oti estava realmente lá, mas ele não estava sozinho. Ele trouxe consigo a equipe em que estava. Uma equipe normal em uma de suas filiais não conseguia nem limpar uma masmorra corretamente. Contra um chefe selvagem, sem falar na competição com jogadores de outras guildas, mesmo que não houvesse outros fatores externos, eles talvez nem conseguissem lidar com o chefe. Por que ele liderou todas aquelas pessoas aqui? Jian Yu estava confuso e podia ouvir a voz de um rivale de Super Oti entre os jogadores que se aproximavam. Olha, aquele que joga bolas de fogo do topo da ponte? Esse é o chefe, Northbridge Magé Morlor. Ah! Os jogadores de seu time gritaram de espanto. Mesmo que não houvesse novatos no domínio celestial, chefes selvagens eram algo que nem todos tiveram a chance de encontrar. Foi uma experiência totalmente nova para eles. Aquela pessoa que está desviando das bolas de fogo sem parar parece ser o alvo agressivo do chefe. Ah, ele parece ser um Spitfire. Ele tem uma vantagem muito grande em controlar todo o campo a partir dessa posição. Ele pode usar a condição geográfica especial da ponte para impedir que jogadores hostis entrem na ponte. Super Oti Incomparável continuou. Mas ele tem que lidar com o chefe. Deve ser difícil. Um jogador apontou. Claro, veja, há outros jogadores tentando entrar na Ponte Norte. Super Oti Incomparável apontou. Antes que eles pudessem identificar os jogadores, um rivale de Super Oti suspirou. Ah, ele é astuto, pulando para aquele lugar. Ele está tentando se livrar deles usando o chefe. As bolas de fogo lançadas pelo mago da Ponte Norte perderam Dazzling Spring e caíram sobre os jogadores que tentavam entrar na ponte.
Eles foram imediatamente dispersos pelo ataque do chefe. Os ataques do chefe não eram como a distração visual de Dazzling Spring, mas os ataques do chefe causaram alto dano, então eles não tiveram escolha a não ser se esquivar. No entanto, eles não conseguiram se esquivar dos ataques como normalmente faziam em uma superfície plana, eles tiveram que pular. No momento de pânico, muitos deles caíram no rio abaixo. Na correnteza, os jogadores flutuaram por alguns momentos e desapareceram sob a superfície da água. Os jogadores comuns nunca foram bons em controlar seus personagens na água, caindo em um riacho tão rápido aumentava a dificuldade. Voltar vivo à margem do rio dependia inteiramente da sorte deles. Enquanto alguns caíram na água, outros foram derrubados pelo ataque do chefe. Sofrer um golpe direto tiraria uma grande porcentagem do HP de um jogador, se não a morte instantânea. Algumas granadas de Dazzling Spring afastaram o resto dos jogadores da ponte. TSK, 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 TSK. Super Oti Incomparável suspirou, enquanto Jian Yu moveu seu pico errante para mais perto dele. Isso é primavera deslumbrante? Super Oti Incomparável perguntou. Sim, disse Jian Yu, mas o chefe se chama Mordak não Morlor. Oh, já faz um bom tempo, esqueci o nome. Dazzling Spring tomou a iniciativa. É difícil. Jian, você disse. É, por que você não me ligou antes? Super Oti Incomparável disse. Eu notifiquei você o mais rápido possível. Jian Yu estava indefeso. Irmão, foi você quem se atrasou. Como a iniciativa é dele, é muito difícil reverter a situação. Super Oti Incomparável disse. E agora? Preciso de cobertura e algum apoio. É tudo por sua conta. Jian, você não hesitou. Chamá-lo aqui era usar sua força ao máximo. Havia apenas uma regra. Ele nunca deveria ser o líder da equipe. Jian Yu imediatamente enviou um convite a um rival de Super Oti, mas o sistema o notificou de que ele já estava em uma equipe. Me adicione. Jian, você disse. E ele imediatamente recebeu um convite de um rival de Super Oti. Lágrimas escorreram por seu rosto. O que eu quis dizer foi se juntar à minha equipe. Jian, você explicou. Ele deve garantir o lugar de líder da equipe. O fato de um rival de Super Oti poder enviar-lhe um convite significava que ele deveria ser pelo menos um sublíder dentro da equipe. Jian, você teve um mau pressentimento sobre isso. Oh, tudo bem. Super Oti Incomparável respondeu. Ele deixou sua equipe e pediu para se juntar à equipe de Jian Yu. Jian, você aceitou o pedido. Depois de confirmar que Super Oti Incomparável era apenas um membro normal da equipe, ele adicionou as elites de sua guilda à equipe. O que fazemos? Jian, você perguntou. Vou eliminar Dazzling Spring e arrastar o chefe até a beira da ponte. Nós cuidaremos dele lá. Super Oti Incomparável respondeu. Mais detalhes, por favor. Jian, você ficou confuso. Fim do vídeo.